antes da reunião. Oi? Não. Solicitamos antes da reunião. Depois da reunião, o prefeito liberou todas as obras. E tinha buraco aberto, secretário. Tinha buraco aberto. Tinha os buracos que estavam abertos. Ela não fechou todos os buracos, não. Se você me cortar, eu não vou conseguir fazer. Não, então o senhor está querendo jogar uma plateia, você não vai fazer política aqui. Aqui o senhor não vai fazer política, não. O senhor vai fazer política na rua, o senhor falou lá do vereador. Aqui o senhor tem que respeitar essa casa. Boa tarde. Marcelo, hoje eu fiz questão da convocação do senhor aqui, até para o senhor, que é o responsável pela pasta da mobilidade urbana, ajudar a gente nessa questão da comissão, porque o nosso intuito aqui, Marcelo, é informar a população e ajudar o executivo no que for necessário para dar continuidade aos serviços prestados pela Águas do Rio aqui na cidade. Tá bom, meu irmão? Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor confirma que recebeu o ofício da CBI do abastecimento, solicitado documentos complementares com prazo definido para a resposta? Confirmo. Se eu não me engano, foi a última reunião de vocês, foi dia 30. Isso aqui foi até o senhor mesmo que encaminhou para cá. Deixa eu ver aqui a data certinha. 30 de julho de 2025. Tá? E no que o senhor mandou para mim essa ata da reunião técnica, ela é feita em 15 dias. Confere? Não, na verdade, a comissão não tem que se reunir mesmo, porque, Isso aí. deixa eu informar, a gente, nessa ata aí, a gente acabou criando um grupo que a gente se fala ali dentro, e quando tem alguma irregularidade, a gente já fotografa na hora e envia para eles resolverem, que foi decidido que era muito mais ágil fazer assim do que a gente ficar marcando reuniões periódicas para começar a resolver esse problema. Mas a Água do Rio participa dessa reunião com vocês? Participa. Porque deixa eu te falar, Marcelo, a gente está tendo uma dificuldade muito grande em contato com a Água do Rio. A gente já enviou ofício para eles. Até hoje eles não responderam a gente. Eu queria até te pedir um contato para a gente conseguir fazer esse canal direto também, porque a gente não está tendo resposta. Nem a SEDAI respondeu o nosso ofício, nem o NE, nem a Água do Rio. E como você está nessa comissão aqui, responsável por isso, né? Você falou que você se fala via grupo, né? Via WhatsApp, mas a única presencial foi dia 30 de julho que vocês se reuniram. Daí para cá, para frente, não conseguiram reunir mais para falar. Positivo. Tá? Aí o contato que a gente tem, são os engenheiros que trabalham aqui, tem problema, eu passo, envio para vocês. Não é a direção regional, são os engenheiros responsáveis pela obra aqui na cidade. O senhor depois passa para a gente? Passa até para a Michele. Passo, tá? Todo prazer. Então vou dar continuidade aqui. O Marco quer fazer alguma pergunta, a gente está aqui. Boa tarde. Marcelo, informa, por favor, o seu nome todo. Marcelo Damasceno de Oliveira, Secretário de... Mobilidade Urbana. Tá, só para deixar registrado. Seu Marcelo, vamos lá. Teve uma reunião paralela com alguns colegas da base. O senhor estava nessa reunião também, correto? Com Águas do Rio. Não, com alguns companheiros da base, houve uma reunião no meu gabinete com a Hidra, que é uma empreiteira da Águas do Rio. Aí teve sim. Sim, então inclusive. É porque assim, a gente tem uma comunicação muito difícil com Águas do Rio, qualquer representante que seja, a Hidra, a LN, JK, sei lá quais os nomes, e a gente quer saber de vocês assim, porque se tem uma CPI rolando, a CPI já estava aberta, e aí vocês vão fazendo conversas paralelas com a Águas do Rio. Então fica um pouco difícil para a gente entender o que realmente de fato está acontecendo. Com todo o respeito, senhor, mas o município, eu não posso falar de forma geral, então não vou sair muito da CPI, está mal organizado as questões da obra, né? Se o senhor acha que está legal, igual o senhor falou aí, que tem um planejamento de organização, eu discordo totalmente, tá? De forma 100% desorganizada. A Águas do Rio tem feito o que eles querem, a hora que eles querem,
E muitas das vezes, quando a gente vai passar com o carro, o senhor falou que tem essa comunicação de colocar alguém na prefeitura para poder. Não tem. Isso eu já afirmo 100%. Tanto eu quanto a população que está aqui, se tiver, vocês podem dizer, não tem. Só se começou agora, tá? Mas aonde a gente vai, é uma desorganização, manda passar aí o próprio pessoal da Águas do Rio, os funcionários que sinalizam para ir para o lado. Só que, com todo respeito, eles não conhecem nem o município. Como é que eles vão fazer alguma sinalização de mandar ir para a direita, para a esquerda, dar a volta? Então, assim, eu acho que da parte da Secretaria tem uma desorganização, sim, tá? Vou tentar não entrar nesse detalhe, mas assim como o município está desorganizado, a Águas do Rio, a obra do Águas do Rio está desorganizada, sim, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. A gente tem documentos, temos fotos. O tempo inteiro agora a gente criou um número de WhatsApp para a gente ter contato direto, porque, com todo respeito, a gente não tem que estar em grupo de Águas do Rio, a gente não tem. Isso é o trabalho deles, eles têm que prestar um serviço para a população de Japeriense, não é pelo WhatsApp, por mensagem. Eu, particularmente, quando me colocaram no grupo de WhatsApp, os colegas dele sabem, eu fui o primeiro a sair do grupo. Não existe isso, agora a gente virou funcionário da Água do Rio, a gente tem que dizer onde que está quebrado, porque a mulher ficava assim, ali, manda no grupo a foto do local, vocês fazem as besteiras, é a gente que tem que ser o responsável por isso? Eu não concordo. Então eu queria saber do senhor, a minha pergunta, se a partir de hoje, já que o senhor está aqui presente hoje, a gente vai ter uma organização, sim, mediante a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, vamos aguardar aqui também a Secretaria de Urbanismo, porque não está tendo organização nenhuma. Está uma bagunça a cidade. Não adianta, com todo respeito, subir aqui e falar que está, porque não está. E isso aqui a gente coloca um por um aqui, a gente vai denominar e dizer se tem ou não uma organização. Não tem. Eles estão fazendo do jeito que eles querem. O povo que Japeri conseguiu, através de saneamento básico, pavimentação, desde a emancipação até agora, a gente sabe a dificuldade que todos os prefeitos que tiveram aqui passaram, mas o pouco que a gente fez, a Águas do Rio simplesmente acabou com o município, né? Hoje a gente vê buraco para tudo quanto é lado. Infelizmente, alguns desses buracos, se a moto cair, vai sofrer um acidente grave, porque aqui, infelizmente, a gente tem pessoas que não estão, a cultura ainda não entrou na cabeça deles, quer passar voado, quer passar sem capacete, e aí pega um buraco desse, infelizmente, vai sofrer grandes acidentes. Então a gente precisa saber do senhor, se o senhor quer estar como parceiro nosso dessa casa, né? A gente está aqui tentando dessa forma, porque só assim que a gente consegue falar com alguém aqui. Para a saúde a gente teve que abrir CPI. Para Águas do Rio, agora CPI também. A educação já está preparando a CPI também para a Secretaria de Educação. É só assim que a gente consegue comunicação, né? Então as outras vezes que o senhor veio mediante um outro assunto, o senhor falou que a votação não retornou. Então a gente precisa saber do senhor o que o senhor realmente quer ajudar, quer ser parceiro ou quer ser adversário, inimigo, porque a gente não tem inimigo aqui. Eu acho que o maior ganhador é a população japeriense, tá? Então eu queria saber do senhor qual é a opinião do senhor em relação a isso. Se a partir de hoje, da data de hoje, dia 15 de dezembro, vai ter a fiscalização que deve ser feita, se vocês vão ser parceiros da Água do Rio, da Câmara de Vereadores, da população japeriense, vocês não estão sendo. E isso eu estou afirmando 100%, o senhor pode ter certeza disso. Com relação, na verdade foram várias perguntas, um discurso só. Com relação à questão da reunião paralela, a reunião que teve dentro da minha sala foi com os dois vereadores, Abel Madeira e Igor Braga, e quando nós paralisamos as obras, né, eles foram junto com a direção da Hidra procurar saber informação sobre essa questão da paralisação. E na época até me solicitaram, tinha uma área em frente ao golfe, que estava aberta, me solicitaram se poderia fechar aquela área, que aí eu falei, isso aí pode, não pode abrir novos buracos. E isso foi antes dessa reunião, né, que está na ata. Não foi quando vocês abriram a CPI. Por isso que eu estou perguntando se o senhor estava, porque teve uma outra. Por isso que eu perguntei se o senhor assim. Foi essa é a minha pergunta, se o senhor se encontrava nessa reunião que teve com os vereadores da base. Na verdade, foi até afirmado pelo vereador Charles aqui, que teve uma reunião junto com o Matheus para conversar sobre isso. Então, essa foi esta reunião que
que foi antes do CPI, antes de tudo, foi quando nós paralisamos as obras, que eu fui procurado na minha sala com a direção da Hidra para saber disso. Uma empreiteira específica, não foi com a Águas do Rio, foi com uma empreiteira específica que me procuraram para falar com relação a isso. E com relação a essa questão de toda vez que eu fui solicitado pela Câmara, inclusive fui solicitado 2 vezes em cima da hora. Uma foi para discutir a questão que foi até a Vossa Excelência que convocou, a questão da Fazendinha. Eu fui informado meia hora antes, mesmo assim eu vim, larguei até a Câmara. A outra foi com relação aos taxistas que já estavam reunidos na Câmara, e eu fui solicitado mais uma vez em cima da hora para vir aqui dialogar com os senhores vereadores sobre essas questões. E eu não me imponho, toda vez que eu for convocado, quero deixar bem claro, toda vez que eu for convocado para qualquer coisa, eu não me imponho de dialogar. O diálogo, para mim, é o que é mais importante no serviço público. E não importa se é de oposição, se é de situação, se não é. Eu vou dialogar com qualquer um. E vou expor minha ideia com relação a qualquer tema. Né? Mas o tema aqui nesse momento é a Água do Rio. Então, com relação à Água do Rio, eu não me imponho. Se me convocar outras vezes, eu vou vir. Se me convocar para uma outra reunião para explicar algumas coisas, eu virei. Eu não tenho essa questão de não dialogar. Eu faço debate há muito tempo, faço política na sociedade há muito tempo, muito antes de alguns dos vereadores aqui começarem a fazer política, eu já fazia, e o debate eu acho que é salutar, que é no debate que a gente aprende. Às vezes a oposição ensina muito mais do que a situação. Então a gente precisa debater e precisa criar um meio de resolver os problemas. Não importa se é o legislativo, se é o executivo. Então, Marcelo, em primeiro lugar, nós somos funcionários do povo e a gente recebe para isso. Se o senhor for chamado em cima da hora, 5 minutos antes, não importa. A gente tem que estar aqui, né, representar uma população. Se o senhor acha que não tem o direito de chegar aqui e vir ouvir, primeira coisa que fato que o senhor fala que quer ter diálogo, o senhor não deveria estar, com todo respeito, lá no Santa Terezinha falando mal de vereador, como o senhor fez, inclusive temos vídeo, né? Mas enfim, essa parte a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas voltando a esse assunto do horário, pelo visto, os seus colegas que você tem aqui na casa não estão te passando, porque várias vezes, inúmeras vezes, convoca lá o secretário para poder vir aqui, convoca o secretário para a gente poder dialogar. A questão dos taxistas, o senhor voltou no assunto, o senhor falou aqui, lá na sala da presidência, que iria voltar para dar uma resposta. O senhor não retornou. Ponto. E o senhor não me respondeu a pergunta, se a partir de hoje a gente vai ter uma fiscalização ou não. Fiscalização, Vossa Excelência, olha só. Fiscalização da obra da Águas do Rio. Se o senhor vai colocar algum representante para o senhor, para a população, para o senhor, para a população lá, porque não está bom, Marcelo, não é possível que o senhor está vendo. Vossa Excelência, a gente tem fiscalizado, mesmo com toda a questão de deficiência de funcionários da Secretaria, a gente tem fiscalizado e tem cobrado da Água do Rio e tanto das empreiteiras também envolvidas, e eu me coloquei à disposição aqui agora de dar todos os contatos para ajudar vocês, já que vocês alegam que não conseguem contato com a Água do Rio. Eu me coloquei à disposição para fazer isso. E eu vou passar todos os contatos que eu tenho, mesmo porque eu não tenho problema nenhum com ninguém. E irei fazer, sem problema nenhum. E convocação, eu preciso dizer isso, uma coisa. Convocação, de um lado e do outro, se oficializa. A gente precisa oficializar as convocações. Como foi feito agora com a CPI. Foi feita uma convocação oficializada pelo SEI, enviada por outros meios. É isso que faz a relação mesmo, porque é o seguinte, eu entendo quando você fala assim, todos nós somos funcionários públicos, correto? Somos. Só que todos nós também precisamos nos planejar. Todos nós temos uma agenda de trabalho, e eu acredito que Vossa Excelência também tenha, e se for convocado em cima da hora para qualquer coisa, Vossa Excelência, por exemplo, eu sei que Vossa Excelência se divide com a Câmara e com seus afazeres como médico.
Simplesmente à noite, depois de uma denúncia do Ministério Público e referente ao Poder Executivo, eu saí de todos os plantões de dia, então só trabalho à noite. Inclusive, cheguei hoje de manhã e estou aqui, a serviço do público. Eu ganhei eleição e eu não recebo R$8.000 para ficar à toa, igual alguns colegas aqui ficam. Então, realmente, eu trabalho à noite, fico a madrugada inteira à noite e vim para cá trabalhar todos os dias de manhã. Então, se você for convocado em cima da hora para qualquer coisa, você deve ter a sua agenda com o vereador, provavelmente, de todos aqui, não é uma agenda limitada à Câmara. Você deve ter reuniões fora, você deve ter reuniões na sua base, você deve ter reuniões para tratar de vários assuntos. Se você for chamado em cima da hora para qualquer reunião, você não se organizou para isso. Isso é normal. Então, toda vez que eu for convocado oficialmente, eu estarei aqui para debater qualquer assunto, inclusive com relação à reunião que Vossa Excelência citou. Veja porque, né, eu queria ter essa oportunidade para explicar um pouco mais sobre o Conselho de Mobilidade e o Fundo de Mobilidade, que vai trazer um montão de benefícios para a cidade, e alguns vereadores não entenderam. Secretário, aqui, para a gente não fugir muito da linha que a gente está cuidando da água do Rio, a gente pode marcar uma nova reunião para falar sobre esse tema aí, que é importante, que a gente quer discutir isso sim. Mas aqui, Senhor presidente, questão de ordem. Já que o secretário se botou à disposição aqui de falar sobre a reunião, queria também que o senhor fosse secretário e assumisse o erro do senhor, que a tarifa zero, a Câmara não prejudicou em nada não. O que nós recusamos aqui é onde não tem um diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo. Dá licença, presidente. Então, ele abriu essa abertura para mim. Então, eu gostaria até que o senhor fosse também, que tivesse humildade, de desmentir o que o senhor falou lá. Que vereador, em momento algum, o vereador está afim de atrapalhar a sua secretaria. Não, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar. No momento que o senhor traga para cá a demanda e discuta com a gente. vereador, até pedi aos nossos colegas aqui que compõem a mesa, para a gente discutir esse tema em outra oportunidade, porque senão a gente vai fugir da importância da CPI aqui. Tá? A gente tem tanta coisa para falar para ele, a gente tem que focar só na CPI, gente. Aqui, vamos focar na CPI. Aqui na ata técnica do dia 30/7, Marcelo. Hoje esse vai semanal via grupo. Né? A Secretaria de Mobilidade Urbana elaborou relatórios semanais? Você tem um relatório semanal dessas reuniões? Na verdade, eu expliquei, as coisas são muito ágeis. A gente tem até vários relatórios aqui que foi enviado nesse e-mail. Né? Se quando a gente rolar e abrir, vai ter. Eu também tenho cópias desse relatório aqui, que a gente pode enviar para vocês tranquilamente. Eu já foi enviado e eu tenho aqui, se quiser também, físico, está tudo aqui. Não, perfeito. Aqui, a Secretaria possui registro próprio de reclamações sobre horário. A Secretaria ela tem no meio valas abertas, ausência de sinalização, risco de pedestre. A Secretaria do senhor tem esse contato direto aí com a reclamação? Foi bom você ter tocado nisso, que o contato que a gente tem, né, atualmente é via ouvidoria da cidade, do município. E a gente já está elaborando uma forma de criar um telefone, talvez, WhatsApp, para as pessoas reclamarem diretamente. E não é só a questão da água do Rio, né? É toda a questão com relação à mobilidade urbana. Isso foi bom você ter tocado. Realmente a gente ficou preso à ouvidoria, e a ouvidoria não apresentou para a gente nada com relação à reclamação. Por exemplo, eu posso até citar um exemplo. No dia 27/5, a Avenida Tancredo Neves, lá no Marajoara, a Água do Rio começou a fazer uma obra lá e desviar o trânsito e a gente não sabia. Eu fui avisado pelo secretário de Defesa Civil, Ziel Pavanha. Eu fui lá com a equipe, eu e o Áureo, e nós embargamos a obra. Eles tiveram que fazer paliativo no entorno para depois continuar com a obra. Mas a gente, isso é uma falha
e eu admito, acho que a gente precisa criar um canal com a população direto para a secretaria, porque a gente ficou preso com a ouvidoria e isso vai ser o mais rápido possível, a gente vai criar. Perfeito. A gente, aqui na comissão, a gente criou um canal direto também com a população, até para somar provas, né? Porque tu faz um relatório lá, apresenta para a Água do Rio, para as empresas terceirizadas, e eles vão jogar de pé junto, não tem problema nenhum. Se você andar, a população que anda na cidade de carro, passar pelo Citrópolis, meu irmão, coisa de louco. Né? Coisa de louco, não dá para andar, porque tu vem beirando o valão, tá fechado ali na frente, tu dobra a direita ali, tá fechado, e o buraco continua aberto, já tem meses ali. Então por que a gente está aqui hoje, Marcelo? É para dar essa resposta que a população tanto cobra para a gente na rua. Então criamos esse canal, tá? direto com a CPI, a população direto com a CPI. Né? Pode fazer a pergunta. Secretário, boa tarde. A Secretaria possui registro próprio de reclamação sobre buraco, valas abertas, ausência de sinalização e risco ao pedestre? Na verdade, você repetiu a pergunta do Léo Moura, mas tudo bem, Então, vou responder. Eu quero fazer essa pergunta para o senhor, que eu vou entrar na reunião que o senhor falou que a gente levamos o... Você pode responder? Posso. Porque chegou na casa aqui que o senhor nunca viu buraco na cidade, o senhor nunca viu nada, chegou de forma formal aqui para a gente. Eu fiz a mesma pergunta. Não foi. A resposta não foi essa. Calma, A resposta foi que o canal da ouvidoria da prefeitura não enviou para a gente nenhum relatório com relação a isso. E eu, agora, na resposta com o presidente da CPI, informei isso, que foi uma falha da nossa secretaria, a gente precisa criar esse canal direto com a população e não ficar dependendo da ouvidoria. Foi isso que eu passei e estou respondendo da mesma forma possível para a Vossa Excelência. Foi por isso que eu e o vereador Abner fomos. Eu e o vereador Abner estávamos em frente à Câmara, e a equipe da Hidra estava aqui querendo fechar o buraco da vias e estava tentando falar com o senhor e não estava conseguindo. Né? O senhor entende que somos a voz do povo, né? E levamos a demanda até o senhor para o senhor tentar resolver, né, aquele problema. O senhor foi solicitar aquele pedido que eles estavam querendo fechar os buracos da abertos, né, e eles não estavam conseguindo a comunicação com o senhor, falar com o senhor e falar com ninguém da prefeitura. Naquele momento, eu e o vereador Abner se prontificamos e levamos eles até o senhor. Então, só para não teve nenhuma reunião, né, assim, paralela, foi reunião em prol município, que estava toda esburacada, um descaso total, né, que eu acho que o senhor tinha que ver mais de perto isso, tinha que ter mais responsabilidade com a secretaria do senhor, que no meu ver, na minha opinião, não está tendo, né, a bagunça que a praça está tendo, tudo que está acontecendo no nosso município hoje. Então, os buracos estavam abertos, pessoas reclamando que queria entrar na garagem, carro quebrado, tem um foto aqui, se o senhor quiser, eu mostro o senhor. Então, foi uma forma de querer amenizar o problema que levamos lá. Tá bom? Vossa Excelência, primeiro que eu fui abordado pelos senhores, junto com o pessoal da Água do Rio, aqui na frente. Não foi? Eu estava passando justamente fiscalizando essas questões e fui abordado pelos senhores, mas o pessoal da parte de operacional da Hidra, não era nem da Água do Rio, da Hidra, não foi? Os senhores informaram sobre todas as questões e que eu estava naquele papel de fiscalização. Isso. Então não procede que eu não ando na cidade e não vejo essas questões. Mas tudo bem. Outra questão. O que eu vejo é o senhor andando e falando mal de vereador na rua. É o que os vídeos chegam pra gente, tá? Quem usou a palavra reunião paralela foi o presidente da CPI. Eu não usei essa palavra em nenhum momento. O senhor falou que teve uma reunião paralela junto com o vereador Abner e junto com o vereador Igor. O senhor falou isso? Foi eu que falei. O senhor falou sim. O senhor falou. Falou o seguinte, até vou voltar atrás, não foi o presidente, foi Vossa Excelência Marlon Bruno. Ele falou que houve uma reunião paralela, junto com alguns vereadores da base,
né? Que não houve da base, a única reunião, e na época também era base, né? A única reunião. Então, na verdade, Não houve engano aí, não houve engano. Essa reunião foi os vereadores da base. Então, o Matheus falou que a prefeita, e ele falou que não se encontrava na reunião. Foi isso? Entendeu? Aí É eu isso que falei, eu tô falando. justamente, eu falei que a única reunião que eu tive foi essa com vocês. Essa com a prefeita eu não participei. Então, Deveria, né? Uma conversa paralela, onde leva a água do rio, não leva o secretário de mobilidade urbana. Realmente eles estão muito preocupados com como funciona no município. Secretário, não precisa ter, como o senhor justificou, não tem mão de obra suficiente. Não precisa não, você dá 2 passos à sua secretaria, você vê a cidade toda quebrada. Não precisa de equipe não, só o senhor ter bons olhos e querer ajudar o povo, ponto. Sobre a reunião paralela, realmente não foi falado aqui que o senhor estava, que eu acho um absurdo. Se o senhor é secretário da pasta, eu acho que a prefeita tem que ter um pouco de respeito e educação contigo. Ou você é fantoche dela, você está ali para ser um agraciado de algum político e eu acho que o senhor tem que ter autonomia na sua secretaria. Então, acho que já partiu da falta de respeito da prefeita com o secretário e dos vereadores com o secretário, porque não tem o secretário, os vereadores com a casa, com a CPI, que já que tem uma CPI da saúde, da Águas do Rio, não teria que ter uma reunião paralela com quem fosse. Com quem fosse. Ainda mais sem o secretário. Não, vocês podem fazer reunião quantas vocês quiserem, até 1000, só não pode entrar aqui na tribuna e falar que fez. Por quê? Aí eu de respeito dessa casa. Entendeu? Pede tanto moralidade, tanto respeito da casa com outras coisas, e não na hora da CPI faz uma reunião paralela. O senhor realmente não estava não. Eu gostaria até que o senhor tivesse um pouquinho de peito com a prefeita e desse um discurso na prefeita. Prefeita, peraí, se fizer, eu tenho que estar lá, eu sou responsável pela pasta. Eu acho que primeiro foi de respeito com o senhor. Agora eu acho que o senhor deveria dar mais uma voltinha na cidade. A cidade está toda destruída. A SEDAI foi privatizada, mandou para cá uma grana até muito boa, se eu não me engano, 70 milhões. 79 milhões. Esse recurso que transformou em obras. Nossa, asfaltou a cidade. Legal, não fez mais que obrigação, porque ela ganhou para isso, para cuidar do município. Ponto. E é o que eu ganho para fiscalizar e está aqui querendo saber onde está o erro. E depois ela permite que Águas do Rio, que ganhou uma licitação da SEDAI, destruísse tudo. Pior do que estava. Então aqueles 79 milhões foi por ralo, foi água abaixo. Aí eu pergunto ao senhor acha bacana, o senhor que vem da política há anos, mais de 30 anos na política, eu acompanho muito o senhor na política, já andamos juntos na política. O senhor acha certo com o Japeri, com o cidadão japeriense, o que Águas do Rio e a Prefeitura Municipal de Japeri está permitindo que Águas do Rio, para mim já era para ter parado essa obra toda. Primeiro, que a Hidra e outras empresas mandaram um monte de gente embora que estão sem receber até hoje. O senhor sabia disso? E está destruindo a cidade. O senhor acha certo, como o homem da política de Japeri, que tem mais de 30 anos, que faz debate político, hoje você não afasta e vê destruindo a sua cidade, e o senhor não paralisou a obra até hoje, o senhor acha certo isso? Vossa Excelência, primeiro que essa questão de paralisar a obra ou não cabe na pasta. Certo. Bom, Cabe a quem? A pasta é quem? O senhor poderia dar o nome? é o secretário de contrato. Tá, ótimo. Entendeu? Então será cobrado dele. Então não é paralisar a obra, porque quem dá autorização da obra é a Secretaria de Urbanismo. A minha questão, uma vez autorizada, é orientar o trânsito. Se vai ter que ter um desvio, se não vai ter, e outras coisas mais. É o que não está tendo também. Deixa eu ter. Porque eu venho para cá, terça e quinta para a Câmara, eu tenho que ficar meia hora parado ali, porque eles param de qualquer maneira. Não tem um guarda municipal, não tem a polícia militar, não tem nada. Ninguém da secretaria tomando conta
onde quem vai passar e quem não vai passar. Então também não está sendo feito. Então, você me desculpa, eu retiro o que eu falei, depois eu vou cobrar a quem de direito, e vou cobrar o senhor também que não está sendo feito. Você pode sair daqui agora, nesse minuto, e passar ali onde que eles estão falando aquilo que não tem. Não tem uma sinalização da prefeitura, não tem da sua secretaria, não tem a polícia militar, não tem ninguém. Está ali à mercê. Ali ninguém, ali está um fuzuê danado. Posso concluir? Tá bom. E eu acabei de dizer aqui que quando encontrei os dois vereadores, eu estava fiscalizando e fui parado por eles. A gente roda a cidade toda. Eu não saio da cidade nem finais de semana, apesar de que a gente entende que essa obra é uma obra importante, porque é uma obra de saneamento. A cidade vai ganhar uma estação de tratamento de esgoto, mas várias elevatórias que vai enviar isso. A gente tem. Vai ser comprado. Eu tenho que responder, eu tenho que te rebater. Porque quando você foi fazer vídeo lá falando mal de mentira, e ninguém te rebateu, então eu tenho que te rebater agora. Na CPI da saúde, eu vou te eu vou te rebater a ponto, a todo ponto seu. A todo ponto seu. O cidadão japirense vai pagar a água, então ele não pode destruir uma coisa que está sendo feita, já foi um benefício da cidade, e ela, porque está trazendo água para a cidade, ela tem que destruir, ela vai receber. Eu pago todo mês lá, na minha casa lá, quase R$600 de água. Aí você acha certo ele vir destruir a rua onde eu moro? Se eu for totalmente, toda hora interrompido, não Vai vou ser conseguir interrompido tantas vezes que eu achar que tem que ser concluir, mas tudo bem, mas eu vim aqui para ouvir e vou então, continuar ouvindo. Secretário, rapidinho, deixa Posso terminar e pode responder? Pode ser. Eu estava falando que é uma obra totalmente necessária. O que está passando aqui, várias cidades estão passando também, eu não estou querendo justificar a vossa preferência, que eles estão destruindo e tal, e estão certos, eu não estou querendo falar isso. E precisa ser fiscalizado sim. Eu esqueci também de citar um fato. Quando esta casa foi fiscalizar águas do rio nas obras, eu estava lá. O senhor não vi, mas eu estava. Eu fui junto com essa casa, nós fomos na Grota do São Jorge, fomos no Morro do Cemitério, e fomos em vários locais, e eu estava junto com a Câmara fiscalizando. Então, dizer que a gente não fiscaliza, isso não procede. A gente vai continuar fazendo, e outras, e eu repito, toda vez que eu for chamado, eu vou vir, mas o chamamento precisa ser oficializado. Nós estamos no órgão público se oficializa qualquer chamamento. Secretário, eu não estava na fiscalização não, mas eu estava fiscalizando aquele ônibus sucateado que o senhor foi lá para dentro do bairro falar mentira, falar contra a Câmara. Então eu estava dentro do ônibus fiscalizando aquela sucata que o senhor, sem conversar nada com a Câmara, porque vocês todos respeitam o poder legislativo, mas o executivo acha que essa casa tem uma bagunça, está enganado. É por isso que ela vai passar. Na audiência pública o senhor foi oficializado para vir? Não. Entendi. Na audiência pública ele não foi. Não? Não, eu estou pensando que é aquela. Eu estou confundindo. A audiência pública eu fui O oficializado. senhor não veio? Eu estou pensando que é aquela audiência pública sobre O senhor fala tanto de oficializar documento, então o senhor deveria ter vindo. Não, então, eu estou falando da audiência que foi feita com a FADENI, que eu não fui oficializado, fui avisado meia hora antes, mesmo assim eu apareci. Eu vim aqui. E com relação a isso, eu reitero que quando os senhores quiserem fazer o debate sobre outro assunto, aqui eu fui chamado para falar sobre a questão dessa CPI. Então, Marcelo, responde a minha pergunta aí, por favor, que eu já fiz, já tem 2 vezes. O senhor vai colocar alguém para ajudar a fiscalizar a obra da Água do Rio ou não? Da questão do trânsito? Porque está horrível. E você não respondeu ainda a pergunta. A gente já tem feito isso. Pô, não, mas é possível. Então vamos pegar uma moto agora, vai lá e vê se está fazendo. Pega a moto lá e vai lá ver se está Se o fazendo. senhor quiser ir junto com a equipe,
Eu marco aqui agora com o senhor e a gente. Mas agora é mole, o senhor vem pra cá, hoje é mole. Nos últimos 60 dias não teve fiscalização, hoje o senhor está fazendo. Outra coisa, deixa eu te explicar aqui. O senhor está como testemunho, o senhor tem que ficar me indagando vereador aqui não. O senhor tem que ouvir e responder sim ou não. O senhor está num outro local. Aqui o senhor não manda, o senhor manda na sua secretaria. Aqui quem dá as ordens aqui é o presidente da comissão, o relator da comissão. Ele pergunta e o senhor responde. Agora o senhor está indagando, está fazendo pergunta para vereador, nunca vi isso. O senhor está numa CPI. O senhor não está na Secretaria de Saúde, não. Não está na Secretaria de Mobilidade Urbana, não. Olha só, eu acabei de responder. Responde sim ou não? Vai ter. Vou continuar fiscalizando. Ótimo, beleza. Secretário. Eu queria que o senhor respondesse com essa mesma agilidade, esse mesmo deboche. Não é quando a gente vem chamar aqui na audiência pública, o senhor não vem, mas vai fazer a eleição do PET, o senhor está igual um maluco andando para lá e para cá. Então, falta respeito com essa casa, tá? Muito respeito. Então, espero que o senhor responda as perguntas, sim ou não, e pronto, acabou. Não tem essa de ficar fazendo pergunta para vereador, não. Pô. O senhor tá, aqui o senhor está com texto, o senhor está com. Não, olha só não. É isso aí. Próxima pergunta, por favor, presidente. Vamos embora. Secretário, me causou estranheza agora, porque na época que fomos lá, o senhor estava fiscalizando, as obras, a prefeita tinha pedido para paralisar a obra por 15 dias. Correto? Depois ela teve uma reunião paralela com a Água do Rio, depois de 15 dias, voltou essas obras. Tu sabe qual critério que foi usado para ela voltar essas obras? Está tudo certo? Como é que está? Tu sabe me informar? Porque depois desses 15 dias, teve uma reunião com as Águas do Rio, com a prefeita, e depois desses 15 dias as obras voltam. Qual o critério que foi usado para voltar as obras? Porque por água estava a rua está toda esburacada. Lama na cidade, poeira na cidade. Qual foi o critério que a prefeita usou para voltar essas obras? Vossa Excelência, você está falando, o senhor está falando de uma reunião que foi feita em maio. Não. Estou falando na reunião que a obra estava paralisada. O senhor concorda comigo? Eu não participei. Não sei se o senhor participou, não. Aí o senhor tem que falar. Não. Tá, eu estou falando para o senhor que na época que fomos lá, eu e o vereador Água, Então, as obras da Água do Rio estavam paralisadas porque a prefeita pediu para paralisar a obra. Deu a ordem. Ela é executiva, ela manda todo mundo, né? Ela deu a ordem. Paralisou a obra. Correto? Depois de 15 dias, as obras voltam. Qual foi o critério que a Água do Rio usou para a prefeita para voltar as obras? Vossa Excelência, eu acabei de falar. Responde a minha pergunta, secretário. Qual foi o critério? O senhor não sabe, o senhor fala que não sabe. O senhor já fica me indagando aqui. Se o senhor está aqui na condição de testemunho. A reunião. É sim ou não, secretário? O senhor sabe? A reunião foi. Secretário, é sim ou não? A reunião foi no dia 20 de maio. É sim ou não? Se me cortar, eu não vou responder. Eu vou usar o meu poder de silêncio. Então pode usar. Fazer isso. Se o senhor não sabe, mas o senhor vir para cá, ficar jogando para a plateia, que aqui não tem menino não, tá? Olha só. Aqui tem vereador sério que trabalha. A reunião foi no dia 27 de maio. Olha quanto tempo passou. Foi paralisado. Secretário, eu estou perguntando. Secretário, olha só, o senhor está querendo. Eu vou responder. Não. Eu não estou perguntando 7 de maio, 7 de março. Eu estou perguntando após eu e o vereador Abrimir lá. Foi nessa época. Então, estava parado. O senhor sabe o critério que depois disso, a prefeita liberou a obra depois de 15 dias. A prefeita teve uma reunião com os superintendentes da Água do Rio e liberou. O senhor, como secretário, deveria estar nessa reunião. Em 15 dias, os buracos que estavam abertos foram fechados, inclusive um foi o que os senhores me solicitaram, que foi lá perto do campo. Solicitamos antes da reunião. Oi? Não. Solicitamos antes da reunião. Depois da reunião, a prefeita liberou todas as obras. E tinha buraco aberto, secretário. Tinha buraco aberto. Tinha os buracos que estavam abertos. Ela não fechou todos os buracos, não. Se você me cortar, eu não vou conseguir fazer. Não, então o senhor está querendo jogar uma plateia, você não vai fazer política aqui. Aqui o senhor não vai fazer política, não. Você vai fazer política na rua, você não falou mal do vereador. Aqui o senhor tem que respeitar essa casa. Então eu vou usar o pode usar. E quando eu jogar para a plateia, o senhor não vai jogar aqui, não. Porque a demanda primeiro chega para essa casa aqui, para depois a gente levar para o senhor. O senhor não está respeitando essa casa. E você está falando mal do vereador na rua. É sobre a CPI, esse assunto aqui? Posso dar continuidade aqui? O senhor não conseguiu concluir? Aqui. O senhor tem acesso ao planejamento de execução e de conclusão das obras da Água do Rio aqui na cidade? O planejamento de execução e conclusão
é de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo. A gente fiscaliza trânsito. É essa a questão da nossa Secretaria de Mobilidade Urbana. E a gente procura, tudo bem, tem uma calçada, às vezes que nós tivemos vários problemas disso. A gente entra em contato e manda consertar. Tem problema, por exemplo, aqui em frente ao Bradesco. E Águas do Rio, na hora de repor a obra, ali tem uma elevação, né? E eles fizeram de concreto, e ali era de bloquete. Nós solicitamos que eles refizessem tudo. Isso a gente vai acompanhando, e eu falei aqui logo no começo também. Quando o asfalto cede, a gente mais uma vez entra em contato e manda refazer o serviço. Mas a nossa responsabilidade é trânsito, é mobilidade urbana. A sinalização junto aos pedestres é responsabilidade do senhor. Justamente. Anunciar com 15 dias antes o serviço vai ser feito naquela região, naquela rua, né? Isso é responsabilidade do senhor. A gente repassa para a comunicação fazer isso, mas é de responsabilidade da Você nossa passa para a responsável. comunicação. A comunicação tem esse material? O senhor já teve esse material em mãos impresso? Não, impresso não, geralmente eles colocam na rede social. Mas assim, eu admito que pode ser um erro. É uma falha muito grave. O senhor está certo. Os moradores do bairro, que já estão, o próprio coronel está tendo dificuldade no bairro lá, botou esse dia até no grupo, né? Porque falta essa sinalização, essas informações. Como é que eles vão começar uma obra, vou dar um exemplo aqui, dentro do bairro, no Alecrim, e não avisa ninguém, vai botar só nas redes sociais? Não é verdade? Eu acho que tem que ter esse material de mão para as pessoas já estar lá. Eu nem vi também, secretário. Mas é importante essa parte de comunicação. Aonde que está isso nas redes sociais? É no Instagram, no Facebook? Não, na página da prefeitura, eles geralmente. Secretário. Eu estou anotando aqui. Isso não está, não. Eu estou anotando aqui todas as solicitações dos senhores com relação, e já anotei aqui, com relação a essa questão da comunicação. Anotei aqui uma outra questão que eu achei muito pertinente, que é a questão de um canal direto da população com a secretaria, já anotei aqui, entendeu? E todas essas questões vão ser algo que eu vou começar a colocar a partir de agora. E eu acho, por isso que eu estou falando que eu acho importante o diálogo, porque às vezes esse tipo tem coisas que os senhores conseguem perceber na rua, que nós no dia a dia, na burocracia, e mesmo porque vocês são mais cobrados do que nós até, né, que tem os diretores, e que a gente às vezes não percebe e passa. Então todas essas questões que os senhores estão apontando, o canal direto, essa questão da comunicação, eu estou anotando aqui. Tem um item também para o senhor anotar aí. Quem vem do Saioá e vem embora aqui, se eu não me engano, ali depois do Guel ano para cá, tem um buraco ali, no alvará de liberação é necessário usar aquela chapa. Eu não sei se vocês já viram no Rio, quando vão abrir o buraco, se coloca uma chapa. Deve ser um elevatório ali. Uma chapa mais recente, de 20 milímetros ali, para o carro poder passar ali. E eles não usam isso na nossa cidade. Eles abrem um buraco e fazem aquela compactação com aquele pó de pedra que com uma chuva ele vai lá embaixo, que ele vai cedendo, né? Porque até compactar ali, depois jorrar, ele acaba afundando. O senhor está dizendo na descida da Pitangueira ali? Eu acho que, se não me engano, eu acho que o carro entra ali. Antes um pouco. E tem um também ali em frente a... Depois do Campo do Golfo também, acho que é o último quebra-mola, frente à igreja, acho que é uma igreja ali do lado esquerdo ali. Tem um buraco ali que o carro entra ali dentro. E ele está ali há mais de 10 dias. E não tem uma chapa ali para o carro poder passar. A secretaria colocou o serviço da IFA Zero que todos nós vereadores aqui somos a favor, tá? Deixar claro isso, nós somos a favor. E daqui a pouco esses carros, que não. E depois esses carros vai estar todo danificado com a quantidade de buraco que tem na cidade. Vai ficar superfaturado, aí é fácil de botar outro aqui. É importante o uso desse material, porque esse material vai preservar os carros que estão rodando aqui. Secretário, vai fazer uma obra, ou vai fazer um reparo, alguma coisa, eles mandam um ofício para o senhor
antecipado para poder paralisar? Eles abrem um processo na Secretaria de Urbanismo pedindo autorização para realizar a obra. E quem autoriza é a Secretaria de Urbanismo. O senhor consegue responder a pergunta agora? Eu fiz, qual foi o critério que a prefeita usou depois, que a Arorim usou para o prefeito para depois para liberar as obras, depois de 15 dias? Olha, 15 dias era o prazo para eles realizassem a tapagem de todos os buracos. Não tamparam. Mas o que acontece foi o seguinte: a obra de decisão dinâmica, eles taparam e começaram no outro dia já abrir novas frentes de trabalho. Foi o que aconteceu. A gente tem os mesmos problemas que vocês têm, os senhores têm, nós também temos. De reclamação das pessoas vindo, né, abordar na rua. A questão é o seguinte: a gente tem procurado, assim que liberar a obra, a importância, liberou a obra, aí que entra a Secretaria de Mobilidade para a questão da sinalização, para orientar, que tem que ter. A gente tem problemas inúmeros, Fábio. Mais problemas do que qualquer outro ser humano aqui possa imaginar. Se eles não cumprem, a gente falar como que a sinalização tem que ser feita, quando a gente vai ver não está sendo feito, a gente vai lá e conversa com eles de novo. A gente teve muito problema ali perto dos predinhos ali, que a sinalização estava horrível, a gente teve que ir para lá de novo. Principalmente lá no Centrópolis, eles cortaram a metade da rua, não é? Lá, ali perto Na beira do São valão, na beira do valão que está aberto, nós estamos mas ali está, e a gente tem, não está, eles fecharam, vai ter um elevatório, fecharam a rua toda, desviaram o trânsito, e a gente o tempo todo está cobrando para a realização disso. O que eles alegam, que aí... Se eu não salvo me engano, desde aquela época a prefeita liberou já estava aberto ali, ó. Não, ali ainda não estava não. Eles naquela época, eles até na conversa com os senhores, eles solicitaram. Não sei se os senhores lembram, eu falei assim: olha, abrir novas frentes. Não foi isso que eu falei? Eles solicitaram lá, junto com a conversa com os senhores, eles solicitaram que eles pudessem abrir lá. E eu falei que não. Então, aí isso que me causa estranheza. Depois de 15 dias a prefeita liberou para abrir. Porque eles já tinham tapado os outros. Não, estava aberto. Não, lá Essa estava. aqui do Primavera aqui estava aberto, na rua do Balão. Já tem uns 3, 4, quase 4 meses aberto aquela lá. Do outro lado. Não estava ainda, não estava. Presidente, questão de ordem, por favor. Eu queria sugerir aqui, como é uma CPI contra a água do Rio, né? Que todos os vereadores votaram a favor, então cada um tem uma opinião, sei que tem um rito a seguir, mas eu gostaria, com a autorização de Vossa Excelência, que nessas reivindicações que o secretário está anotando, que abra os vereadores que votaram a favor da CPI, que possa fazer as suas reivindicações também, porque o senhor tem uma reivindicação, o Marlon tem uma, o Igor tem outra, o Zé tem outra, mas eu tenho uma aqui que é gravíssima e que eu quero expor, mas às vezes não pode. Como o senhor, o presidente, poderia abrir essa oportunidade para a gente. Bota em votação. Aqui, eu acredito que não vai ter problema, não vai ser necessário. Acredito que o coronel também queira fazer alguma reivindicação, botou lá no grupo. Tem uma questão no grupo do WhatsApp, secretário, isso é importante aqui, que deixa claro. O próprio Matheus deve fazer algumas reivindicações, a Dani, o Abel, porque lá no grupo, tem um grupo do WhatsApp aqui, que é o seguinte: é um grupo que toda reclamação, todo problema aqui causado pela água do Rio, se coloca lá no grupo para eles corrigirem esse trabalho. Mas tem muita coisa que foi feita antes de estar horrível o serviço. Então acredito que vou botar em votação aqui, se permite uma fala para cada vereador aqui, que de repente pode somar muito com a CPI, colaborar muito com a CPI. Então, quem está de acordo aqui, que dá oportunidade de cada um falar. Como é que vota, vereador? Vereador JC, como vota? Eu voto sim. Vereador Marlon. Então, está de acordo? Eu voto sim. Tá? Vou dar fala aqui. Coronel, quer usar o direito de fala? Primeira pessoa aqui. Sim, Marcelo, o que a gente precisa toma conta do centro da cidade também.
ali em frente ao Quilofute, até que eles fizeram um pedaço lá que a gente andou reclamando, fomos com tudo lá e tal, eu tirei foto, mandei e tal, eu, a Dani também, né, Dani? Mas eles têm aquele quebra-mola ali, não tem? Fizeram tudo errado, não voltaram para fazer, entendeu? E eles me pediram também a colaboração da guarda para quê? Para não deixar os carros estacionarem ali, porque eles também não estão conseguindo terminar, porque todo dia fica aquele montão de carro, é carroça, é trailer, então não tem como eles terminar o trabalho. Então o que a gente tem que fazer? Isolar aquela área, não deixar estacionar para eles virem terminar o serviço, entendeu? E outra coisa, no centro da cidade, ele tem que terminar. Está se prolongando muito. Aquele quebra-mola ali já era para estar pronto há muito tempo. A gente tem aquela rua lá no meu bairro, no Parque Santo, a Ivan de Azevedo, que é a beirando da linha, eles já saíram de lá já tem 2 meses e não voltaram ainda. Quando você sai de carro para pegar a beira da linha, ali está uma macia. Verdade, tá horrível. Aí você vai lá no Santos Dumont, no Vila Central, aquela rua, eles quebraram a rua toda. Já saíram de lá, já tem 1 mês e não voltaram para asfaltar. E ali não pode ser. Tem que asfaltar a rua toda mesmo, de fato. Entendeu? Aquela rua destruiu tudo. Priorizar o centro da cidade. O pior bairro da cidade hoje, para mim, é o Vila Central. Citrópolis, aquele pedaço ali, né? Cara, tá tudo destruído. Marquinhos, eles ainda vão entrar em outros bairros. Para deixar claro Mas que a ação deles vai entrar em outros bairros. Então, mas o que acontece? Perfeito. Eles podem deixar, porque eles deixam para trás e vai andando. Entendeu? Perfeito. Eles só podem sair do bairro depois que tiver todo 100% acabado. Perfeito. Aí eles vão todo lá, entendeu? Vou dar a fala aqui, começar presente, quer fazer uso? Boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Eu observando aqui, eu reparei que o Igor fez uma pergunta, mas sem o calor aí não conseguiu responder ele. Mas uma pergunta foi muito importante, onde ele pergunta que as obras do Rio voltaram, a prefeitura paralisou, que a prefeitura tem esse poder para paralisar. O senhor tem esse poder para paralisar, que é por conta, né, do trânsito. E aí, o senhor falou que voltou porque todos os buracos foram tampados. E eu acho que o senhor ainda deu uma volta pelo morro do cemitério, que a obra está há 1 ano. Que quebraram o morro todo, que o governo da Fernanda asfaltou. Eu fui indicador da obra, foi uma obra boa, um sonho para aquele bairro, e hoje tem mais de 1 ano que o buraco estão aberto. E aí me fica a pergunta, se a ordem não era voltar as obras depois de todo o buraco tampado, e por que voltou a obra se os buracos estão abertos? E aí a nossa pergunta é, qual é o critério, o porquê, e o porquê os senhores fazer essa reunião onde se debate só o governo, né, o secretário, Fernanda, o senhor, a Água do Rio, terceirizada, e 5 vereadores da base. E aonde eu tenho o meu questionamento, porque nós somos oposição, mas isso aqui é um assunto interessado no povo. E aí nós temos que saber diferenciar, tá? O que é institucional, coisa que os senhores não estão sabendo separar, tá? Porque aqui na audiência pública, por mais que nós vereadores estamos na oposição, mas nós abrimos espaço, nós abrimos a casa para debater políticas. Os senhores não fizeram isso. Então, assim, se voltou às obras, o buraco está aberto, continua, tem mais de 1 ano, secretário. Que aquele morro está largado e que ninguém da prefeitura mais sobe lá. Então, assim, quando é que vai voltar a obra? Porque com a Água do Rio não consegue. A gente, os vereadores da oposição, não consegue. Mas os senhores conseguem. Pode responder. Eu tive, junto com o senhor, fiscalizando essa questão lá no morro do cemitério. Eu acho que o senhor deve lembrar. Lá é uma questão, lá é até concreto, não é verdade? Algumas partes são concretos e tal. Tem uma questão que a Água do Rio, na época, que não colou para mim, né? Não alegou que eles tinham terminado o contrato com a empresa, ia trocar e tal. E realmente o senhor está correto
entendeu? A gente deve cobrar isso. E repito, a questão de autorização ou não de obra não é da minha pasta. Então não tem como eu ficar cobrando realização de obra se não é da minha pasta. Então, a questão de realização ou qualquer coisa com relação à obra é a Secretaria de Urbanismo. Então eu vou. E assim, mais uma vez, esta reunião eu não participei. Então, assim, esta reunião que o senhor falou, o senhor não foi convocado, eu também não fui. Eu não participei dessa reunião. Então, eu já falei aqui, o vereador JC indagou isso, né? Até me chamou de fantoche. Então, foi, me chamou. Mas, não chamei de fantoche, não. Perguntei se o senhor era fantoche. É diferente. Eu falar que o senhor é, ou o senhor Porque já virou costume, a maioria dos secretários aqui são, mas por isso que eu falo isso. Não, assim, eu não participei da reunião, eu não estava, eu não posso dizer por uma reunião que eu não participei. Mas o senhor Eu não fui convocado. Perdão. Mas eu tenho que falar, o senhor acabou de falar que o critério foi fechar todos os buracos. O senhor acabou de falar. Só foi isso. Mas eu respondi o seguinte, o critério era tapar todos os buracos. Se não foram tapados, aí tem que cobrar da Secretaria Pertinente, não é a minha. A minha é organizar o trânsito, a mobilidade. E com relação lá, eu fui junto com eu repito, eu fui junto com a Câmara fiscalizar aquela questão das obras. Inclusive, na época, eu cobrei os representantes da Água do Rio, que estavam acompanhando, que eles não mandavam nenhuma solicitação para a minha secretaria. Eles mandavam só para a Secretaria de Urbanismo. Eles achavam que mandou para a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Urbanismo ia, né, compartilhar com todo mundo e estava feito. E eu fui e cobrei isso deles e não fizeram até hoje. Não fizeram. Eu cobrei, né, algumas empreiteiras começaram a enviar, né, para mim, mas também pararam, não têm enviado. E eu preciso estar sempre cobrando, assim como os senhores têm cobrado. E eu acho justo cobrar, fiscalizar, que isso é função da Câmara e é função da Prefeitura também. Entendeu? Eu acho justo. A gente também tem cobrado, tem fiscalizado e tem o que a gente vai poder fazer, talvez, é acionar os órgãos, né, do judiciário e outras coisas mais. E o resto a gente tem feito. Secretário, só para concluir aqui, é do senhor, correto? Que não é da tua responsabilidade fazer com que a obra volte. Mas o senhor, em suas palavras no começo, falou que os senhores paralisaram a obra do trânsito. Então, para os senhores paralisar, é porque teve uma autorização do senhor, da MEI, do secretário de Urbanismo, certo? Mas quem que é a autorização disso? Não é. Secretaria de Segurança. E aí, vamos lá. Para a liberação da Praça do Dia das Crianças, teve que passar por todos esses trâmites, aonde o senhor também negou e essas outras pessoas. E agora, para a liberação, para a volta da obra, passou só por uma pessoa e o senhor não tem mais essa responsabilidade. Então, assim, se o senhor foi o responsável na hora de parar a obra, na hora de liberar também é responsabilidade do senhor. Então, o senhor também está ciente. O senhor devia ter ido lá no cemitério, aonde o coronel falou, porque o senhor também é responsável. Vem cá, se esses buracos aqui não foram tampados, eu não vou liberar. Tenho certeza, secretário, que se os senhores, governo, parar as obras e falar assim, ó, enquanto não resolver o problema no cemitério, não vai voltar um dia a obra, não vai. E eles vão lá consertar. O problema com o crédito de outra empresa, o problema é desenhar na Água do Rio, eles quebraram, tem que consertar. O problema que o coronel falou assim, se o senhor pegar e falar assim, ó, vai parar, enquanto não resolver o problema que o coronel está questionando, eles não vão fazer mais nada. É isso que tem que fazer, secretário. É parar da gente ficar empurrando para o outro, jogando a responsabilidade, assumir, matar no peito e resolver. Vou dar continuidade aqui. Tá. Vereadora Tânia, quer fazer uso da palavra? Não, na verdade, eu só quero indagar. A CPI é contra Águas do Rio.
e a empresa não mandou nenhum representante. Quem está pousando por respeito nessa casa é a empresa Águas do Rio. Então, assim, a minha indagação... A gente já Presidente. notificou isso. Não, então, a minha indagação é com a empresa. Como não tem nenhum representante aqui, eu Vai não tenho... ser chamado, primeiro a gente está organizando a comissão com os secretariados, para depois a gente chamar o representante primeiro da Água do Rio. Não, A gente não a pode chamar vai primeiro ter. as terceirizadas sem antes ter o resultado da Água do Rio Eu aqui. compreendo. Então, eu estou colocando que a minha Mas vai chegar indagação é esse com a empresa. momento, vai Quando eles chegar. vierem, a gente abre a questão das perguntas e indagações para a empresa. Tá bom? Tá bom, mas isso era uma informação para juntar ali junto com o secretário, né, para somar com essa questão da fiscalização nas ruas. Tá bom, vereador? Doutor, quer fazer uso? Bom, primeiramente aqui, informar que em nenhum momento eu fiz secretário de mobilidade na rua, secretário de segurança. Tanto é que, se não me engano, foi o vereador Marlon, nós uma vez fecharam ali na frente do Caxias, lembra? E eles não conseguiram passar lá em cima, o SOI veio procurar a gente, a ambulância, porque eles não conseguiram, até você, vereador, né? Estava ciente dessa informação, estava aqui no dia, veio procurar a gente aqui, que não estava conseguindo passar pelo Duque de Caxias, porque fecharam tudo ali próximo ao Cirlei, aquele pedaço ali. Então, não conseguiram passar. Diversas vezes a gente procurou ajuda e não teve. E respeito aqui a casa, vereadores, obrigado pela oportunidade, presidente, de conceder a palavra. Eu queria que tivesse o mesmo empenho fiscalizar a rua e ajudar a cidade que teve no processo pessoal. Porque a gente não vê a secretaria na rua no momento. A cidade está largada, ali em frente o Banco do Bradesco, está aquela vergonha, ali liberando o valão do Primavera ali, o dia ali, já tem mais de 60 dias, está jogado. A gente tenta, às vezes, passar na frente, fecharam aqui em frente à Cleide ali, o bairro do Primavera ali, no areal ali, ficamos sem acesso. Então, assim, eu queria que a mobilidade tivesse o mesmo empenho que teve no processo pessoal, porque a mobilidade para mim é só um nome. Eu não vejo mobilidade na rua, respeito a pessoa de secretário como pessoa, mas eu não vejo seu serviço na rua. Então eu queria que o senhor tivesse o mesmo empenho na rua que o senhor teve em processos pessoais, mas não mais aí, deixa a palavra para vocês. Vereador, quer fazer uso da palavra? Então vou continuar os trabalhos aqui. O secretário somar para ajudar a gente nessa questão da... Sim, presidente, um segundo. Coloca só a Avenida das Nações também, que faleceu uma mulher essa semana lá. Que já está 4 semanas o buraco lá que a Água do Rio abriu também, por favor. Então, o intuito nosso aqui, acho que todos aqui participaram da assinatura para abrir essa comissão parlamentar de inquérito aqui. O intuito é esse, né? É de resolver os problemas da cidade. Como órgão fiscalizador que nós somos, responsável por esse setor, é o nosso papel, o nosso dever. A gente está usando a comissão parlamentar de inquérito de uma forma bem coerente. Tá? A gente enviou os ofícios necessários, estamos esperando as respostas. O senhor ficou aqui de passar os contatos direto da Água do Rio para a gente conseguir essa resposta, que vocês têm um grupo lá e a gente não está tendo resposta deles. Para depois sim, até respondendo a pergunta da Dani ali, começar a chamar as terceirizadas. Porque a terceirizada pode falar que está fazendo isso, mas e aí, qual é a meta delas? De conclusão, a gente não tem essas informações. E é importante que isso fique claro aqui na comissão. Tá? E dizer, Marcelo, que a gente aqui, essa casa está aberta para o diálogo, para a gente resolver o problema que é mais importante, que é o da população. Tá? O que acontece externamente fora daqui dessa casa aqui é questão política. Política a gente resolve na rua também. Tá bom? Mas aqui, meu dever é defender os interesses do povo. E, se Deus permitir, a gente vai marcar outra reunião para discutir outros assuntos com o senhor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o secretário? Diogo? Eu só vou fazer as considerações finais. Deixar claro para o senhor que, em momento algum, eu falei que o senhor é fantoche. O senhor veio a fim de botar palavras na boca de vereador. Se o senhor está se sentindo fantoche, é um problema do senhor. Eu acho que o senhor deveria mudar sua postura. A única coisa que eu falei, até defendendo, tá? Botei aqui, ó, falar com o secretário que eu tentei defendê-lo. Eu tentei defender. Porque eu fui secretário de assistência social e tentaram fazer o que fazem com você. E eu não permiti. Eu não permito.
Se o senhor permite, aí é uma outra situação. Então eu entrei em defesa do senhor, que ela não pode paralisar ou liberar uma obra sem chamar os responsáveis, os secretários responsáveis. Ela não pode falar o que ela acha sem chamar o senhor. Como o senhor está ganhando 13 mil, 15 mil, para quê? Se ela que vai decidir tudo, então ela governa sozinha. Então, o senhor foi leviano comigo, eu não vou ser igual o senhor foi comigo. Então eu estou falando para o senhor. Eu não acho que o senhor fantoche, mas ela está tentando fazer o senhor de fantoche. Eu acho que o senhor deveria, pela experiência que o senhor tem de política, eu acho que o senhor deveria, e ver se confundo comigo, seria com ela. Eu não estou te pedindo para responder não, tá? Aqui, então, para dar continuidade à nossa comissão parlamentar de inquérito, quero te agradecer, secretário. Tá? Eu que agradeço a convocação e quero reiterar que toda vez que eu for convocado oficialmente para discutir, debater qualquer outro tipo de assunto, inclusive, a gente vai enviar de novo para a Câmara a solicitação da criação do Conselho de Mobilidade e o Fundo de Mobilidade Urbana, e eu quero, antes de ser votado, qualquer coisa, eu quero sentar com a Câmara e dialogar. Antes do senhor enviar, eu acho que é legal o senhor vir na casa aqui, a gente conversar isso primeiro e discutir isso de uma forma assim. Eu estou à disposição para dialogar sobre qualquer tema de mobilidade. Nesse momento aqui, eu fui convocado para discutir a questão. Então, Secretário, o fundo é muito importante, tá? Muito. Você não tem noção, eu tenho a certeza que você precisa do fundo. Eu acho que o senhor tem que chegar aqui, como o senhor falou, que vai mandar de novo. Mais uma vez, o senhor está tentando jogar para a plateia. Antes do senhor ir lá para a reunião falar mal de vereador, olha o contrato, o primeiro contrato do Tarifa Zero que nós fomos fiscalizar, que era uma bomba relógio. O senhor ia responder aquilo ali, entendeu? Era uma bomba relógio ou o senhor achava que estava bom para ele fazer? Com pneu careca, todo quebrado por dentro, motorista sem carteira, sem uniforme, você acha que aquilo estava certo? Então, pode ter certeza que quando o senhor precisar, de verdade, da Câmara de Vereadores, o senhor vai trazer o projeto para cá, vai sentar com a Câmara e vai discutir. E a Câmara não é com o senhor não, o senhor é passageiro, entendeu? É com o povo de Japeri, a gente não vai ser liviano, pode ter certeza. Então, eu quero te agradecer, dizer que a gente vai ter outra oportunidade para conversar sobre esse assunto. Tá? Antes de você mandar o projeto para cá, eu te aconselho você sentar, marcar aqui para a gente conversar, discutir as linhas, onde vai passar, qual os bairros vai passar, para a gente debater isso. E eu não tenho dúvida que os vereadores aqui vai discutir isso e tudo que for do interesse do povo a gente vai aprovar. Tá bom? Mas demais, muito obrigado, irmão. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pedir o senhor para sair por essa porta aqui, tá bom? Obrigado. Vamos dar continuidade aqui à comissão. Queria chamar aqui o secretário de Urbanismo. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo a essa casa. Boa tarde. Novamente. Secretário, só para esclarecer aqui a importância do senhor aqui nessa casa, para tirar todas as dúvidas, esclarecimento referente às obras prestadas pela Águas do Rio no nosso município. É um município que tem mais de 30 anos, que sempre sonhou em andar no asfalto, e a gente alcançou esse objetivo aqui, e ver essa empresa chegar aqui, rasgar toda a cidade, né? Não respeitar o cidadão de bem aqui, é muito ruim. Eu acredito que o senhor vai ajudar muito nessa comissão, né, como testemunha. Então, quero te agradecer pela presença do senhor, tá bom? Eu vou começar a fazer algumas perguntas para o senhor, mas vou deixar o canal aberto aqui para os membros da comissão. O Marcelo, secretário de Mobilidade Urbana, saiu daqui, e alguns questionamentos que a gente fez com ele, ele deixou muito claro que não era responsabilidade da pasta dele. Tá? E eu queria ter algumas dúvidas com o senhor. A primeira é o seguinte: o senhor tem acesso a todo o planejamento de execução das obras, certo? E de conclusão das obras. Confere comigo. Vocês têm
uma ata de reunião técnica que foi realizada dia 30 de julho de 2025, onde aqui na ata vocês se reúnem a cada 15 dias. Confere? Não, aqui está aqui. Vou colocar aqui. A reunião com a Águas do Rio? Não, essa comissão vocês se reúnem a cada 15 dias, vocês se reúnem, cada mês vocês se reúnem. Só teve uma reunião, então foi esse dia 30 de julho? Sim. Porque eu falei isso no Mas a nossa atuação independe das outras secretarias. Né? É independente, é sua. A gente tem um grupo, né, que não é nenhuma comissão instituída oficialmente, com divulgação ideal, um grupo que, nem sei se posso falar, Claro. porque o trato com a Água do Rio, o acompanhamento das obras da Água do Rio, ele passa por várias secretarias, não só de obra e mobilidade, né? O meio ambiente também, a própria Secretaria de Obras acompanhava também. Então, logo no começo, a gente tinha uma parceria, digamos assim, entre Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Mobilidade, na época Transporte e Segurança, né? E Urbanismo, né? Nessa época nem era secretária ainda. E a gente acompanhava as reuniões, mas isso não impedia de cada secretaria cumprir a sua função, porque determinadas denúncias que chegam, né, são mais pertinentes à mobilidade, mais pertinentes ao urbanismo, e aí a gente tem que atuar diretamente. No caso do urbanismo, mais responsabilidade dele, porque nós que licenciamos, nós que damos o alvará, né, para a execução das obras. Então, chega muito mais demanda para a gente do que para outras secretarias. Então, a gente tem uma atuação muito maior e mais efetiva na fiscalização do que as outras secretarias. Entendeu? Geralmente, quando a situação está mais complicada, né, aí a gente faz essa atuação mais conjunta. E aí começa a ter demanda de tudo quanto é lado de uma vez só. Secretário. Já aconteceu algumas vezes isso aqui na cidade. Secretário, boa tarde. Boa tarde. A única pessoa que tem o poder da caneta para paralisar e para liberar a obra é o senhor? Sim. Sou eu que assino a licença junto Vamos lá. com a nossa engenheira lá, responsável pelo... A prefeita em 2 episódios, ela fez uma reunião com os vereadores e ali ela falou: mandei parar a obra da Águas do Rio. Legal. Depois de 15 dias, a obra voltou. Sim. O senhor não estava na reunião. Eu estava, o senhor não estava. Tá? E lá, uma reunião antecipada a nossa, ela teve uma reunião com a Águas do Rio. A gente estava lá de fora esperando. Após acabar, a gente entrou na sala e logo depois a reunião, a obra continuou. Qual foi o critério? Vou usar a sua pergunta, tá? Qual foi o critério para ser liberado de novo o recomeço das obras, sendo que a cidade está toda esburacada, só há de convívio? Sim, com certeza. Ela destruiu. Nós ganhamos 79 bilhões da SEDAI e o critério da prefeita, lá atrás, no meu outro mandato, fui a favor, achei aquilo muito coerente dela em asfaltar a cidade. Não era daquela qualidade de asfalto que eu queria, claro que não. Eu quero o melhor para Japeri, porque eu sou cidadão japeriense e moro aqui, minha família mora aqui também. Então foi feito um acordo, fez aquele mutirão de obras para a cidade. Então se gastou 79 milhões em asfalto da SEDAI. E aí depois a SEDAI licita e a Águas do Rio ganha, que não é Águas do Rio, é outra empresa, né, que tem o nome, mas Águas do Rio, vem e destrói a cidade toda. E não tem ninguém da prefeitura que pare isso. Então a Câmara de Vereadores se reuniu, acho que só a exceção de um vereador, né, que não assinou, só o vereador Charles que não assinou, ele deve ter os critérios dele, e a gente começou a investigar. E não se fazem nada, continua destruindo a cidade toda, continua fazendo de qualquer maneira. O secretário de mobilidade teve aqui, ele não sabe falar nada, não sabe por que tem, por que não tem, continua a bagunça do trânsito, que é a responsabilidade dele, e na parte do senhor também continua a mesma bagunça, ele continua quebrando a cidade toda, botando péssimo material, se há de convir que está botando péssimo material
Concordo. E ninguém, por que a gente não devia estar aqui fazendo uma CPI? A gente continua fazendo uma CPI, devia chamar o senhor, que tem muitas coisas a fazer, até então, porque a cidade precisa do senhor. Precisa do senhor 24 horas. Como precisa o vereador também. Por que a gente não para com isso, com essa. Paralisa essa obra agora, nesse minuto. Vamos ali agora, sai o bar, a gente pede lá, a partir de agora não pode ter um maquinário na cidade. Ah, mas aí o secretário entrou aqui e falou para mim, mas aí vai ser benefício para a população. Vai pagar a água que vai cair no cano dele. A obrigação da Água do Rio é furar e remendar de acordo com o que tinha. Você sabe, oficial, se fala do oficial, eu chamo ele aqui na CPI na hora. Mas este oficial, o que está colocando lá é o que já ele merece. Se ele vier na CPI um dia, acho que nem é mais funcionário. Falou naquele cantinho ali, ó, com 3 vereadores escutando, entendeu? Mas estava extraoficial, ele bateu um papo comigo e com os vereadores. Claro que eu na condição de vereador e morador de Japeri, eu só não chamei ele de bonito, o resto chamei tudo, eu acabei com a reunião ali. Ele estava comendo um pão que eu mandei comprar para recebê-los, eu tirei o pão da mesa do meu você não come mais. Porque eu estou cansado de escutar isso, Japeri. Então, o senhor, como secretário, o senhor acha legal o que está acontecendo na cidade, destruindo a cidade toda, e ninguém toma uma atitude de parar essa obra e só retornar o dia que arrumar a cidade toda, porque eles destruíram? Bom, eu vou esclarecer para o vereador que a obra está paralisada desde o dia 25 de setembro. No dia 25 de setembro, a gente embarcou toda a obra da Água do Rio, toda entre aspas. Por quê? Eles não estão autorizados, desde o dia 25 de setembro, a abrir mais bala nenhuma, abrir mais nenhuma frente de trabalho. Desde 25 de setembro, isso eu mandei para cá, no primeiro pedido de documentação que vocês pediram, uma das notificações foi o embargo da obra. Isso veio para cá no primeiro pedido de informações, já tem com vocês. Dentro daqueles documentos que a gente enviou está esse embargo que aconteceu no dia 25 de setembro. Né? Então, eles estão autorizados a fazer, a partir do dia 25 de setembro, apenas recomposição de asfalto. Como o senhor falou, a cidade está toda aberta, entendeu? Tem muita frente de trabalho que eles saíram abrindo frente de trabalho para tudo quanto é lado. Chegou um ponto que não tinha mais como se transitar na cidade. Foi aí nós paralisamos. Olha, dá um tempo, vocês não estão autorizados a abrir mais nada, vocês vão fazer recomposição de asfalto e vão fazer consertos. Hoje, desde o dia 25 de setembro até o dia de hoje, a Água do Rio só está autorizada a fazer consertos de local onde o material cedeu, porque eles estão fazendo uma recomposição muito ruim, né? Não estão observando a compactação do solo, não estão aguardando a compactação, está cedendo muito, né? Então deixam um buraco, calçadas danificadas, né? E o recapeamento, coisa que ainda está faltando muito recapeamento ainda para fazer. Tá? Então, eles estão paralisados, não estão abrindo mais nada. Para não dizer que não estão fazendo, aí eu vou justificar, na bacia 25, que é perto dos presídios, que eles informaram para a gente que eles estão com uma ordem, uma pressão do Ministério Público, receberam alguma notificação, eu pedi para eles me entregarem, não entregaram ainda, mas eu acreditei, na boa vontade, que tem uma pressão do Ministério Público para resolver lá. Eu sei que existe lá um passivo ambiental em relação ao esgotamento sanitário dos presídios. Tem um problema lá grave, entendeu? E eles estão autorizados a trabalhar só lá naquela área para resolver a questão lá dos presídios. É o único local onde eles podem abrir valas, fazer o trabalho de preparar a população, fazer a população, por conta dessa questão, entendeu? Por conta dessa situação de pedido do Ministério Público para se resolver aquela questão lá. Fora a bacia 25, aquela região lá, nenhuma outra bacia mais está autorizada a ter obra, entendeu? Nós recebemos como o senhor teve uma conversa informal, eu pedi a eles que me passassem relatório dessas atividades. Eles trouxeram para mim 2 levantamentos que eles mesmos fizeram. Vereador, eles fizeram um levantamento. A empresa Hidra fez um levantamento da situação, né, em que estavam as ruas. Uma bacia, a própria empresa que fez o serviço localizou 66% de problemas, de defeito naquela bacia. E uma outra bacia, a própria empresa detectou 100% de problemas. Todas as ruas que eles trabalharam tinham problemas, entendeu?
Eles mesmos fizeram esse tipo de levantamento. Eles têm esse relatório, podem trazer para os senhores aqui. A Águas do Rio tem relatório com a empresa que fez, né? E por isso nós paralisamos. É muita coisa acumulada, é muito passivo acumulado. Não tem como eles continuarem abrindo ruas aqui na cidade para fazer pavimentação sem consertar tudo que eles já danificaram. E sem recolocar, sem fazer recomposição asfáltica, da onde está aqui mesmo. Nos prédios aqui já está aberto há um tempão. Entendeu? Já está aberto há um tempão. E eles não fizeram uma parte, não fizeram outra. Não entendo por que não. Me mandaram fotos aqui lá da Irantunes, também, lá onde tem inclusive a escola municipal, a rua da escola municipal, da esquina até o rio, acabaram com a rua inteira. Não sobrou nada de asfalto naquele pedaço de rua. Eles tiveram um problema ali, até por falta de planejamento deles, de estudo de solo, como nós estamos numa cidade que o solo é muito arenoso, né? Então aqui eles estavam trabalhando, fazia cava e o sol se dia, fazia cava e o sol se dia. Então eles tiveram muito problema aqui. Uma cava que era para ter, sei lá, 1 metro de largura, passou a ter 2, 3 metros, porque o sol estava cedendo. Falta de planejamento deles, inclusive, de fazer um estudo de solo para ver qual era a maneira mais correta de se trabalhar aqui em Japeri. Entendeu? E eles estão arcando com isso agora, mas não podem deixar esse passinho para a cidade, né? Então, queria esclarecer para o senhor isso. Eu acho que essa documentação já veio, se já localizou? Eu já localizei. É o auto de embargo aqui, é o 004-2025. Confere se é esse. Deixa eu ver se tem cópia dele aqui. Aqui é de julho 24 do 7-2025. Secretário, enquanto que o senhor procurei deixar bem claro aqui que a convocação do senhor é para ajudar a Câmara, tá? Eu agradeço, inclusive, a ajuda disso. A posição de vocês nos ajuda no controle. Não é de cobrança, nem nada. Até então, quem assina é o senhor. Quem tem a caneta é o senhor, não sou eu. Eu tenho a minha caneta aqui que eu vou usar da maneira que tem que usar. E o senhor tem a sua. Então, a convocação do senhor aqui é que ajudem a gente a desvendar o mistério e consertar a nossa cidade, tá? Porque, como o outro secretário passou, 25 do 9. 25 do 9 aqui embaixo. Porque o outro secretário que antes do senhor, acho que veio mais fazer política, e não é nada disso não. Então, o senhor, chamei aqui como o senhor, provavelmente o senhor deve ser técnico, né? Na pasta tem que ser técnico. E lá na outra secretaria do senhor também só tinha que ser humano. O senhor foi humano, como eu fui secretário, o senhor me sucedeu, eu também, tá? Pode ter certeza. E tenho certeza que o senhor também não pegou mal feito nenhum meu. E pode ter certeza disso. Então, a convocação do senhor é para que o senhor ajude a Câmara dos Vereadores a sanar esse problema. Tá? Não é para perseguição política, não é para ataque político, não é nada, tá? É só mesmo para o senhor que ajude a gente. Obrigado. Secretário, só para confirmar aqui, a data da ocorrência foi dia 24/7/2025. Quando eles foram notificados, chegou para eles lá, autuado e assinado, parece ser dia 25/8. Aqui. É porque está escrito aqui, mas o desenho não tendo um 9 ele não, tá vendo? Aqui embaixo, quando você mostrou para mim, parece um 8, né? Se for um 8 é porque a gente paralisou um mês antes. Mas aqui. Portanto, que a obra está paralisada desde então. Só que autorizado só isso que eu falei para os senhores agora. Até o momento, sim. A informação é: fica Vossa Senhoria intimada para corrigir a irregularidade apresentada, né, apresentar a defesa no prazo de 5 dias corrido a contar desta data. Eles chegaram a enviar para vocês? Deram nada? Pelo contrário, como eu acabei de falar agora, apresentaram o relatório que eles mesmos fizeram, muitos problemas nas obras que eles mesmos fizeram. Então, aqui, o senhor recebeu o ofício que a gente solicitou agora, o último? Eu recebi, eu já respondi no processo, não sei, e também enviei. Mas com todas as informações, você já conseguiu responder? Eu não trouxe impresso, falha minha, mas algumas coisas, por exemplo, relatório de visita. A gente não tem a prática de fazer um relatório do que a gente sai na rua para visitar. Porque quando a gente vê alguma irregularidade, dependendo da gravidade, a gente notifica para poder consertar aquilo ali. Se for grave demais, a gente tem que paralisar, mandar multar, né? Então, o relatório fica no próprio auto que a gente faz. Né? Quando não tem nada relevante na nossa visita, a gente não faz nenhuma anotação porque não tem nada de relevante. Mas quando tem algum problema, a gente relata isso
no próprio documento que a gente escreve e repassa para a empresa. A gente conversando com o secretário aqui, a gente fez um canal direto aqui entre a população e a comissão. Até para as denúncias, né? Serviço mal prestado num canto, no outro, chega mais rápido para a gente aqui e a gente juntar um processo da CPI. Tá? E a gente fez isso, até o Marcelo também sugeriu fazer isso direto dentro da secretaria dele, porque a gente tem uma dificuldade aqui, secretário, desse planejamento de obra. O que é isso? Depois desse período que eles fizeram, tampar essas valas, esses buracos abertos na cidade, aonde eles vão começar a obra? Porque dentro da ata aqui, eles tinham que identificar a obra 15 dias antes, com folheto, placa, sinalizando. Isso não é feito. Eles vão lá, fecha, acho que a terceirizada recebe lá a autorização, até a liberação do senhor, vai lá, quebra tudo, não sinaliza que vai fechar essa rua por tanto tempo. Então a gente está querendo isso também, esse planejamento de execução, que quem já finalizou, quais são as obras que não vai voltar para corrigir mais. Porque a gente também está perdido aqui dentro dessa comissão, a gente não consegue dar essa resposta para a população. Então por isso que a gente está com um número de reclamações, sabe qual? A pessoa tem água lá encanada. Eles vão cortar o tubo ali para botar o esgoto, né? Eles vêm rasgam, acaba com a água do morador, não corrige, só que eles têm que passar também para botar o hidrômetro deles, fazer a ligação. Eles tampam e não dão satisfação nenhuma e vai embora. Eles vêm por metro, né? Trabalhado, né? É a produção deles. Então eles não estão preocupados se o cara tem carro, se tem gente dentro de casa que precisa usar o carro para sair para socorrer uma criança, algo do tipo. Eles não estão preocupados com isso. Eles nem rasgam. Então eu acho que a gente, em conjunto com a secretaria, a gente tinha que criar um mecanismo para fiscalizar isso junto com as terceirizadas. Entendeu? Eu acho que o senhor está fazendo isso aí, mas eles têm que te enviar o relatório para você olhar, se não tiver nada demais, ali tu vai à prova e está tudo certo. Mas a gente precisa, antes disso, eles apresentar isso, esse plano de execução. A gente vai fazer o bairro tal. Não, peraí. Você vai fazer 5 ruas só, depois que finalizar as 5 ruas, vai para outra. E dentro desse bairro, a gente organizar para dar essa atenção, porque se ele rasgar a cidade toda, a gente não consegue. Existem as limitações da sua secretaria, como existe a do Marcelo e outras secretarias do meio ambiente. Como é que bota todo mundo para ficar fiscalizando isso na rua? Tem outras demandas. Tem outras demandas. Então eu acho que a gente, se trabalhar em conjunto, a gente consegue dar essa resposta e fiscalizar de uma forma bem produtiva, né? Entendeu? Então isso é algo que a gente está sugerindo, por isso que eu te pedi esse relatório para a gente acompanhar. O senhor deve enviar aí, deve estar digital, né? Não, já está no e-mail. Já está, né, Michele? Você já está no SEI. Então, é isso que a gente quer, secretário. Esse cronograma. Pô, aqui do lado de cá, eles estão ali na Rua da Cruz. Dali eles vão para onde? Entendeu? Não tem. Os prazos que são para a conclusão das obras, a gente não tem esse relatório, a gente não tem essas informações aqui. Qual é a empresa que vai fazer? Pode falar assim. Estão bem. Eu mandei isso, inclusive, acho que foi mandado na primeira resposta, que foi como está a situação dos alvarás. Né? Hoje, só tem 3 alvarás válidos dele. Uma da Bacia 25, que é o único que vai até 2026. Os outros 2, bem dizer, já estão vencidos. Um vence agora dia 26 ou dia 20. Então, já, bem dizer, já se esgotaram. Então, todos os outros alvarás deles estão vencidos. Tá? Junto com os alvarás, foi isso inclusive que eu respondi no documento, eles são obrigados a me mandar um cronograma. Então eles vão ter que refazer todo o planejamento deles e me apresentar um cronograma, porque o alvará aqui tem data para início e data para fim. E eu dou essa data de fim baseado no cronograma de execução que eles me mandam. Então eu vou poder responder o senhor isso com mais precisão quando eles me mandarem pedido de renovação de alvará. Aí eu vou ter um cronograma de todo esse passivo que está por fazer ainda de obra para terminar, né? E dos concertos também, entendeu? Os concertos eles já me apresentaram, mas não cumpriram nada ainda, tá? Estão cumprindo parcialmente a parte de recomposição de asfalto. Os concertos acho que ainda não começaram nem a cumprir. Eu não sei se a gente vai conseguir, no início do ano que vem, dar algum alvará para reiniciar as obras. Eles vão ter que me apresentar e a gente vai fiscalizar, ó, está concluído. Aí eu vou lá verificar. Eu também não vou ficar verificando, sair por aí fiscalizando coisa que eu não sei se está ou não, porque a gente não entendeu. Me deu, está concluído isso aqui, aí eu vou lá verificar se realmente foi concluído aquilo ali. Eu não sou fiscal da Água do Rio, eu sou fiscal do município. A Água do Rio tem que fiscalizar a executora dele
e me trazer, depois que a executora, ó, tá tudo certo, pode ir lá e está liberado, entendeu? Então, o a aval partir do de senhor janeiro, faz a empresa receber também. isso, meu amigo. Isso dói mais nele do que as multas. O senhor, quando olha, não. A paralisação de obra dói mais para as terceirizadas, para a própria Águas do Rio, que tem um contrato com o governo do Estado, que termina agora dia 2026, eles têm que terminar o serviço dele aqui em 2026, entendeu? Senão eles vão ter ônus em relação ao contrato que eles têm com o governo do Estado, né? E as construtoras só recebem da Águas do Rio se cumprir também. Para eles, paralisado, pesa mais para ele do que as multas que a gente dá. Alguma pergunta, vereadores? Não, só um cumprimento. Os poderes são harmônicos, porém diferentes, certo? Mas não ficaria mais fácil? Ficaria mais fácil? De repente, pela sua inteligência, pela sua capacidade de ser gestor, de repente você não vê nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo em ser mais presente com a Câmara dos Vereadores. Tipo, tem relatório da sua secretaria, até para não ficar falando aqui, é o que o Áureo, o secretário Áureo, muito melhor. Manda para cá um resumo da sua secretaria. Trabalha com a Câmara é o fiscalizador do município, entendeu? Apesar que, acho que 40 anos, né? Ó, tem 40 anos, já queria você, tem 30 e poucos anos, né? 30 e poucos anos nunca teve esse canal direto das secretarias com a Câmara dos Vereadores. De repente, isso é até uma chance desse. Eu lembrei aqui de a gente fazer, a secretaria mandar um relatório para cá, para saber o que está sendo feito. A sua secretaria, desculpa, em caráter pessoal aqui, ela tem fundo? Não tem não. Então o senhor, que tem uma importância muito maior, não está tão preocupado com fundo igual outros secretários estão, entendeu? Tentando empurrar. Não, que eu não queira. Então, que você não queira. Então, e o senhor pode ter certeza, se vier para cá, venha discutir com a Câmara. Discuta o fundo, a necessidade do fundo na sua secretaria, entendeu? Que pode ter certeza que essa casa aqui, ela não é casa de punição, não, nem presídio, não. Aqui é de diálogo. E pode ter certeza que a gente vai somar com o senhor na sua secretaria, entendeu? Que eu acho muito importante. E a sua secretaria, ela tem um peso muito grande para a nossa cidade. Se o senhor tiver um bom trabalho e tiver como trabalhar, o senhor vai render muito no município. E pode ter certeza que a gente não vai negar o fundo ao senhor, não. Tá? Pode ter certeza disso. Mas no momento que o senhor venha discutir conosco, entendeu? Não pegar aqui, jogar aqui no fundo para não sei o quê, fazer não sei o quê, porque não consegue fazer o tarifa zero andar direito. Para fazer o tarifa andar direito tem que superfaturar. E eu acredito que o senhor precisa do fundo. Então faça lá um planejamento, traga para a gente. E quando tiver alguma coisa lá na secretaria, manda para a Câmara, para mostrar o que o senhor vem fazendo no município, até então para protegê-lo, entendeu? E a gente logo a boca dele, né? Logo a secretaria dele, porque aqui a gente não pode ser amigo não, tem que ser inimigo. Mas eu espero que o senhor consiga aproveitar essa oportunidade que teve aqui na Câmara. Posso, inclusive, a partir do momento que a Água do Rio der entrada lá nas renovações de alvará, me apresentar nos cronogramas, eu posso documentar isso para a Câmara, sem problema nenhum, até porque isso é público, né? Não só o vereador, mas qualquer pessoa da população tem o direito de saber disso, que é o dinheiro dela que está pagando aquilo tudo. Eu já percebi que o senhor está com as mesmas dificuldades que a gente aqui, por conta desse serviço prestado pela Água do Rio. Isso está até consumindo o senhor não quer que o serviço ande com qualidade, né? Até o embargo que o senhor mandou aqui foi perfeito. Né? Esse embargo aqui é como se fosse um TAC, né? Quer dizer, tem que esperar finalizar o serviço para dar continuidade, né? Primeiro eles vão corrigir tudo que está pela cidade, que está aberto, para depois começar a abrir outras frentes de trabalho. Confere? Não é isso? Não é um TAC, né? Não é um TAC. O TAC é um documento mais formal, ele tem determinadas coisas que são determinadas ali, aceitas pelas partes, entendeu? A gente não pode sugerir isso, né? Sentar com o senhor, a gente organizar isso junto com as empresas, né? Com a própria Água do Rio, para fazer um serviço com mais qualidade. Quando eles recebem os alvarás, eles recebem umas condicionantes. Né? Num TAC tem condicionantes, mas eles já recebem essas condicionantes, quando eles recebem o alvará. Né? A gente tem umas 3 ou 4 páginas de condicionantes. Né? Inclusive, numa reunião, conversando com o diretor da Água do Rio, eu falei: o senhor conhece as condicionantes da Prefeitura do Rio? Ah, conheço, como era um livro. Foi de lá que eu tirei as poucas, digamos assim, simples condicionantes.
que nós colocamos aqui, não falo eu, que foi o engenheiro, o fiscal que ajudaram a construir por ali, as poucas condicionantes que nós colocamos nos processos de vocês, para que vocês cumpram durante o trabalho de vocês aqui na cidade. Né? Então, não é um livro como é na cidade do Rio de Janeiro, não. Mas algumas a gente colocou aqui e a gente exige que isso seja cumprido. Inclusive, nós já tivemos que alterar. Até como o senhor falou, é uma novidade, às vezes, essa relação. É uma novidade para a cidade também, a Águas do Rio, a SEDAI, está tendo alvará para trabalhar aqui na cidade. Não tinha, não. Ninguém fazia isso. Chegava, abria um buraco, ninguém sabia quem é que estava trabalhando ali, o que estava fazendo. E eles estão fazendo isso. A gente está fazendo isso, está fazendo a cobrança. Então, isso é uma novidade para nós também, né, como servidores. Quanto tempo né? tem isso, secretário? Desde 2024, desde que eles iniciaram o trabalho aqui, desde a primeira obra, está tendo um alvará para trabalhar, entendeu? Na cidade. Essas condicionantes, por exemplo, a gente já teve que modificar. As condicionantes que eles vão receber agora na renovação de alvará em 2026 são um pouco diferentes, porque a gente teve que acrescentar coisas. Porque teve fatores que a gente só foi descobrir de problemas e situações durante o trabalho. Então a gente vai ter que atualizar essas condicionantes para poder ser mais estreito, né, e diminuir a quantidade de margens que eles possam cometer erros. No bate-papo que nós tivemos aqui com o presidente do Rio aqui, ele até colocou isso para a gente, tá? Que você vê como é que está tão organizado que a SEDAI, junto com a Águas do Rio, só começa uma obra em todas as cidades, tá? Quando ele tem alvará. Então ele também passou que foi ele que fez, que é uma regra lá da Águas do Rio, com o governo do estado, com não sei quem, que é obrigado a tirar o alvará de começo de obra, em todos os municípios. Mas a gente regra nossa aqui, a TNTS, por exemplo. Tá bom, mas eu estou falando que ele passou para a gente, que foi uma regra do governo do estado, junto com a Águas do Rio, a secretaria lá competente que exige isso. Não, vereador. Vou comprar para o familiar que foi votado. A gente na outra, o secretário aqui, a gente, como está discutindo uma questão onde a gente teria esse conjunto aqui, de todos os vereadores, que está passando o mesmo problema, está sendo cobrado na rua, a gente abriu a oportunidade que se cada vereador quisesse fazer uma fala, de repente até para orientar, né, participar aqui direto. E a gente fez essa votação. Vou abrir votação novamente para que quem queira falar, separar um tempinho para fazer uma pergunta que possa somar, vamos dizer, da CPI, tá bom? Então vou botar em votação aqui, quem permite? O vereador JC, permite? Sim. Secretário, boa tarde. Estou nessa casa aqui. Somos todos secretários dessa cidade que a gente vê trabalhando de verdade. Então, parabéns, se você for um cara indo para a cidade e para essa casa também. Secretário, a gente aqui, todo mundo quer que a Água do Rio faça o serviço, mas a gente sabe que vai ficar as marcas na cidade. A cidade se preparou, tem um plano de recuperação pós-saída da Água do Rio? O plano é que a Águas do Rio faça a recuperação. Então, mas eles não deixem nada para trás, entendeu? É óbvio que a gente não vai recapear 100% da rua onde a Água do Rio passou, porque nenhuma cidade vai ter condições de repavimentar a cidade inteira. Mas a gente vai exigir que a Águas do Rio deixe a cidade nas melhores condições possíveis. Ou possíveis não, devidas, né? As melhores condições devidas. Deixa eu continuar, secretário. Só repete o que você falou e a sua resposta, repete ela para mim. Sobre os buracos. Você falou agora que não vai conseguir recapear tudo quem? Não, é o seguinte, deixa eu explicar melhor. Melhor. Você tem uma rua, você tem uma rua aqui e teve uma cava aqui, abriu, ela foi recapeada, né? Então a gente não vai conseguir que aquela rua seja como ela era antes, inteira, completamente. Para fazer isso você tem que asfaltar a rua inteira. Isso a gente não vai, a prefeitura não vai conseguir fazer isso. Não sou dono do orçamento, nem do financeiro, eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente vai exigir que a Águas do Rio, eu como secretário de planejo, vou exigir que a Águas do Rio deixe aquela rua na melhor maneira possível. Ou na melhor maneira devida, até troquei a palavra, né? Eles devem isso pra gente, entendeu? Não vamos permitir que aonde eles passaram fique com recalque, não vamos deixar que fique
calçadas destruídas ou ligação de moradores desligados. Isso tudo a gente recebe as denúncias e a gente liga direto para a gente. Então, mas isso está sendo feito hoje, né? Está sendo Então, feito hoje. secretário, assim como eu falei que o senhor é excelente profissional, só que o senhor deveria botar uma equipe para voltar. Vou dar um exemplo para o senhor. Lá no bairro Primavera, ali próximo ao Golfo daquelas ruas, eles recapearam onde eles passaram, só que tem um problema. Todo local que ele passou ficou uma beirada, a beirada toda para saber. Eles subiram no morro da prefeitura, fez um paliativo, aquele morro que dá para o Vila Conceição, dá para o bairro Areal ali, ali em frente mais ou menos, a última rua chegou ao Campo do Morro, que o senhor desce ali, aquele bairro todo, até foi limpo a secretaria do morro. Eles cavaram o morro todo, é um morro que não foi asfaltado ainda, eles cavaram a fronteira. Lá em cima cavaram tudo. E o que aconteceu? O buraco causado pela água do rio, juntamente com o cano, ele permite que a terra fique solta. Então toda vez que chove, só abre onde a água do rio fez, fica aquela vala. Recentemente eu conheci o serviço público, ela falou que tampou, mas já abriu de novo. Então não adianta ficar fazendo paliativo. Existem providências que existem reparo direto. Outro exemplo aqui no Eucalipto. Todo aquele morro está destruído. Toda aquela rua tem um dano. Ou abriu um buraco decorrente da escavação dele, ou ficou resquício no meio-fio, ou ficou o banheiro aberto porque cedeu. Então assim, eu peço ao senhor que avalie, porque quando ele for embora, vai sobrar conta para o município. Já eu sei que vai sobrar em 80%. O senhor está me dizendo que deveria ser feito, a gente sabe que não vai ser. Porque uma vez que está sendo feito hoje, está ficando horrível, está ficando ruim, eles não vão voltar. Por isso que eu estou sempre cobrando ali, mas não cabe a gente ficar cobrando o tempo todo, tem que ter uma equipe do município que vai lá, autua e manda voltar. Se o senhor for lá agora, no Morro do Eucalipto, andar todo, toda aquela rua do município, o senhor vai sentir vergonha. Como está ficando aquilo? E o município não vai ter recurso para poder reparar aquilo. Hipótese nenhuma. A gente está falando da esfera de 300, 400 milhões para recuperar o município, no mínimo. 1 quilômetro de asfalto é 4 milhões e 100, se não me engano, 4 milhões e 200, pronto, para a alimentação, se não me engano. Como é que o município, a gente está falando aí de 100 quilômetros no município, 200 quilômetros, como é que o município vai arcar com isso? Então, assim, colocar uma equipe efetiva na rua diária para ver o que eles já fizeram. Tem muito. Lá no São Jorge, por exemplo, lá o Marquês Coronel, o vereador, quantos problemas o senhor vai procurar lá naquela rua, o senhor vai achar. E o município vai ter que voltar recapeando. Então, o que a gente quer pedir aqui, o senhor, tem que ter um respeito para o senhor de coração, por respeito. Peça uma equipe, coloque uma equipe para analisar aonde está ficando para trás, para depois a conta não ser do município. Estou falando uma conta muito alta. Tem lugares que o senhor vai precisar fazer, muitos deles, e que essa conta vai sobrar para a gente. Tá? Vereador, eu agradeço os seus elogios aí. E a gente precisa, inclusive, como é que eu vou dizer, uma parceria com a Câmara. Porque eu acabei de falar aqui que a gente paralisou as obras. Eles agora estão consertando tudo que fizeram de errado. A ideia é que isso tudo que o senhor falou agora esteja pronto antes deles renovarem a licença. Eu estou pronto a não dar licença enquanto todos os consertos não estiverem prontos. E a gente precisa dessa parceria, do apoio entre o Executivo e o Legislativo. A gente precisa agora, a gente está falando de uma obra aqui que é licitada pelo governo do Estado. Isso é importante para a cidade também, porque a gente tem o nosso saneamento aqui, né, e ter o nosso esgotamento sanitário sendo levado para uma estação de tratamento. Isso é importante para a cidade, é importante para o Estado, né? Isso está sendo iniciado aqui em Japeri. Isso é importante para a cidade, é importante para o Estado, né? E agora a gente precisa do apoio de vocês também, porque a gente vai cobrar isso. Só quero deixar ter o apoio de vocês quando eu fizer essa cobrança para Águas do Rio, entendeu? De que eles só vão ter licença quando consertarem tudo que fizeram de errado até agora. Eu vou dar um exemplo, sou o único aqui de um dano estrutural daquele morro ali que sempre existiu no meio dele. Quando eles abriram o corte para botar o cano do lado direito, o meio todo cedeu agora. Aí quando eu fui lá cobrar, mandei lá no grupo lá, eles disseram que aquilo não era responsabilidade dele, mas só existiu depois dele. E está lá até hoje, se eu for lá, tem buraco que cedeu mesmo assim, souber que cedeu. Ele fala que agora o problema é com a água no rio. Porque ali é problema de água, não é mais de esgoto. Eu falei, mas a situação é que vocês causaram, não foi a gente. Água é um problema da água. Então assim, um jogando para o outro, e a prefeitura nisso aí está onde? Posso dar uma explicação? Pode. Existe uma coisa que está inclusive nas condicionantes, que são chamadas vistorias cautelares. Eles são obrigados, pelas condicionantes, a apresentar uma vistoria cautelar do lugar antes de eles abrirem. Se
está escrito lá, se não fizer a vistoria cautelar, se não apresentar imagens daquele local como estava antes deles abrirem, qualquer dano que exista naquele local é responsabilidade deles. Nós vamos cobrar isso. Independente se foram eles que fizeram ou não, aquele dano passou a ser responsabilidade deles a partir do momento que eles não me apresentaram uma vistoria cautelar dizendo que aquele dano é pré-existente. Entendeu? Então é obrigação deles se Mas vamos cobrar isso. Eu sou aqui numa comissão, um grupo de específico de atuação para identificar todos os problemas relacionados a onde a Água do Rio passou, para que o senhor futuramente não tenha problema na cidade e tentar melhorar a atuação da melhor forma possível. Se tiver alguma coisa emergencial, que às vezes a gente não consegue chegar em todos os pontos, como eu falei, inclusive na tribuna aqui, quando eu vim da última vez, os vereadores da cidade são os olhos da cidade. Foi na audiência pública, né? Eu falei isso aqui. Os vereadores, cada um nas suas áreas de atuação, são os olhos da cidade. Né? Então eles recebem muito mais demandas do que eu. Eles estão ali no bairro, então eles recebem isso. E qualquer demanda que qualquer vereador tiver em relação a alguma coisa do Águas do Rio, que for emergencial ou não emergencial, se for emergencial, me avisa que é emergencial, que está causando algum risco de acidente ou dano, machucar alguma pessoa, pode me passar, eu posso deixar o meu telefone à disposição de vocês, podem mandar isso para a gente vai forçar a Água do Rio, pegar a Água do Rio para poder resolver imediatamente. Tá? Fiquem à vontade. Quero parabenizar o senhor também, por estar colaborando com a CPI. De fato, o diálogo é muito importante, tá? Para que se a prefeita tivesse 10 secretários igual o senhor, a prefeitura não estaria do jeito que está. Né? Só ficamos sabendo da paralisação das obras depois, após que abriu uma CPI, né? Senão a gente não estava sabendo, mas graças a Deus a CPI foi instaurada, ficamos sabendo agora como é que paralisou. E peço ao senhor que trabalhe severamente para não deixar acontecer o que estava acontecendo no nosso município. Parabenizar a pessoa do senhor, foi muito perto nas suas respostas, muito sábio. Parabenizar o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, secretário. Zé Aure, né? Sim, senhor. Fazer aqui algumas ponderações. Em primeiro lugar, agradecer pela vinda do senhor aqui, tá? Diferente do secretário que passou aqui, que fez política, o senhor foi exclusivamente técnico, imparcial, não tentou obstruir de forma alguma a CPI. Né? O outro colega que passou aqui, infelizmente, ficou jogando para o senhor, achando que o senhor não iria responder, mas o senhor deu uma aula aqui, eu estou aqui quieto, aqui só ouvindo, o senhor deu uma aula aqui do que realmente a população queria saber. Né? As dúvidas foram tiradas, por isso que eu preferi ficar no meu canto aqui, porque os colegas já estavam fazendo as perguntas, não iria repetir as perguntas, de forma coerente, de forma educada e de forma respeitosa com essa casa, com essa mesa e com todos os colegas que aqui estão. Então o senhor está de parabéns, tá? Como o vereador Igor falou, se tivesse pelo menos 10 secretários como o senhor, como a Sandinha, que são pessoas que realmente estão a fim de trabalhar pelo nosso município, diferente de alguns, com certeza já PERI estaria para frente. Mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo ela vai ouvir pessoas como o senhor, né, como a Sandinha, que querem que o município cresça. Né? Tem alguns que ficam ali do lado dela, secretária, infelizmente puxando o pé dela para baixo, né? Que vem de outros municípios, né? Infelizmente, que vem para o nosso município. Vou falar abertamente, para roubar, para poder tirar o pouco que a gente tem, né? Mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo o senhor e essa gente estarão em lugares altos que vocês estão fazendo bem para o nosso município, tá? No mais, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, agradeço. Vou fazer a responsabilidade de um dano estrutural daquele morro ali que sempre existiu no meio dele. Quando eles abriram o corte para botar o cano do lado direito, o meio todo cedeu agora. Aí quando eu fui lá cobrar, mandei lá no grupo lá, tal, disseram que aquilo não era responsabilidade dele, mas só existiu depois dele. E está lá até hoje, se eu for lá, tem buraco que cedeu mesmo assim, souber que cedeu. Ele fala que agora o problema é com a água no rio. Porque ali é problema de água, não é mais de esgoto. Eu falei, mas a situação é que vocês causaram, não foi a gente. Água é um problema da água. Então assim, um jogando pro outro, e a prefeitura nisso aí está onde? Posso dar uma explicação? Pode. Existe uma coisa que está inclusive nas condicionantes, que são chamadas de vistorias cautelares. Eles são obrigados, pelas condicionantes, a apresentar uma vistoria cautelar do lugar antes de eles abrirem. Se está escrito lá, se não fizer a vistoria cautelar, se não apresentar imagens daquele local
como estava antes deles abrirem, qualquer dano que exista naquele local é responsabilidade deles. Nós vamos cobrar isso. Independente se foram eles que fizeram ou não, aquele dano passou a ser responsabilidade deles a partir do momento que eles não me apresentaram uma vistoria cautelar dizendo que aquele dano é pré-existente. Entendeu? Entendi. Então é obrigação deles se Mas vamos cobrar isso. Sou aqui uma comissão, um grupo de específico de atuação para identificar todos os problemas relacionados a onde a Água do Rio passou, para que o senhor futuramente não tenha problema na cidade e tentar melhorar a atuação da melhor forma possível. Se tiver alguma coisa emergencial, que às vezes a gente não consegue chegar em todos os pontos, como eu falei, inclusive na tribuna aqui, quando eu vim da última vez, os vereadores da cidade são os olhos da cidade. Foi na audiência pública, né? Eu falei isso aqui. Os vereadores, cada um nas suas áreas de atuação, são os olhos da cidade. Né? Então eles recebem muito mais demandas do que eu. Eles estão ali no bairro, então eles recebem isso. E qualquer demanda que qualquer vereador tiver em relação a alguma coisa do Águas do Rio, que for emergencial ou não emergencial, se for emergencial, me avisa que é emergencial, que está causando algum risco de acidente ou dano, machucar alguma pessoa, pode me passar, posso deixar o meu telefone à disposição de vocês, podem mandar isso para a gente vai forçar a Água do Rio, pegar a Água do Rio para poder resolver imediatamente. Tá? Fiquem à vontade. Quero parabenizar o senhor também, por estar colaborando com a CPI. De fato, o diálogo é muito importante, tá? Para que se a prefeita tivesse 10 secretários igual o senhor, a prefeitura não estaria do jeito que está. Né? Só ficamos sabendo da paralisação das obras depois, após que abriu uma CPI, né? Senão a gente não estava sabendo, mas graças a Deus a CPI foi instaurada e ficamos sabendo agora que paralisou. E peço ao senhor que trabalhe severamente para não deixar acontecer o que estava acontecendo no nosso município. Parabenizar a pessoa do senhor, foi muito quieto nas suas respostas, muito sábio. Parabenizar o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, secretário. Zé Áureo, né? Sim, fazer aqui algumas ponderações. Em primeiro lugar, agradecer pela vinda do senhor aqui, tá? Diferente do secretário que passou aqui, que fez política, o senhor foi exclusivamente técnico, imparcial, não tentou obstruir de forma alguma a CPI. Né? O outro colega que passou aqui, infelizmente, ficou jogando para o senhor, achando que o senhor não iria responder, mas o senhor deu uma aula aqui, eu estou aqui quieto, aqui só ouvindo, o senhor deu uma aula aqui do que realmente a população queria saber. Né? As dúvidas foram tiradas, por isso que eu preferi ficar no meu canto aqui, porque os colegas já estavam fazendo as perguntas, não iria repetir as perguntas, de forma coerente, de forma educada e de forma respeitosa com essa casa, com essa mesa e com todos os colegas que aqui estão. Então o senhor está de parabéns, tá? Como o vereador Igor falou, se tivesse pelo menos 10 secretários como o senhor, como a Sandinha, que são pessoas que realmente estão a fim de trabalhar pelo nosso município, diferente de alguns, com certeza a Japeri estaria para frente. Mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo ela vai ouvir pessoas como o senhor, né, como a Sandinha, que querem que o município cresça. Né? Tem alguns que ficam ali do lado dela, secretária, infelizmente puxando o pé dela para baixo, né? Que vem de outros municípios, né? Infelizmente, que vem para o nosso município. Vou falar abertamente, para roubar, para poder tirar o pouco que a gente tem, né? Mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo o senhor e essa gente estarão em lugares altos que vocês estão fazendo bem para o nosso município, tá? No mais, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, agradeço. Vou fazer a resposta. História corre solta, quem vai contar? Bruno Blade tá na área, tá no ar com o povo, ele caminha sem medo de escutar. Microfone na mão, verdade na visão, cada esquina, cada chão é o palco da missão. A voz da comunidade é o